Sejam bem-vindos ao Deixa Eu Ver Podcast, um podcast focado aí nas vivências dos fotógrafos, videomakers por trás das câmeras. E tô com um convidado aqui, que ele é punk ou ele é professor? Não sei. Vou perguntar para ele. Punk ou professor? Seja bem-vindo, mano. Imensa, mano. A hora ter você aqui, demais, Duda. Uma honra aí, mano. Hora, sem palavras mesmo. E aí? Antes de tudo mais, pô, uma referência aí que eu acompanho desde a idade do teu moleque, né? Então, falar que, cara, as fitinhas ali da Chiclé, cara, 411 VM, cara. Pô, tinha uns da 100 também, das antigas, mas tudo lá em casa até hoje, cara, assim, ilustrando mesmo, assim, o despertar de tudo, né, cara? Pra mim, onde tudo começou, né, cara? Da hora. Porra, onde o skate me seduziu, tá ligado? Legal que você tem guardado. Da hora. Da hora. Porra, satisfação, mano. Tamo juntasso. E aí, te pergunto, por que punk? Mas então. Punk professor punk? Professor punk, né? Mas na verdade, não professor, porque eu gosto mais de briso mais assim, em a gente se chamar de facilitador, né? Porque em primeiro lugar, todo mundo ensina e todo mundo troca, né? Então acho que é muito isso, assim, a questão mais do nome professor como questão acadêmica foi uma busca mesmo que o skate também me incentivou muito e me mostrou, cara, chegue nos lugares, tá ligado? Saiba chegar, saiba sair, né? Saiba estar lá para poder passar a mensagem, para poder aprender mais com a galera. Então, foi uma busca, né? Eu digo que minha vida, cara, tem dois rumos que se encontraram, é a rua e a academia. E é isso que me faz acontecer, assim. Ah, o punk no sentido de atitude, de punk de atitude fazer. Total, sim. Total, é bom, né? Total. Quando eu tinha 13 anos, cara, na real, 13 anos eu saí do colégio. E aí eu ia andar de skate, né? Só rebobinando a fita, né? Mas o VHS. Pra dar só uma introdução, assim, se puder. Não, lógico. A gente, tudo... Antes de qualquer coisa, a gente não tem tempo aqui. Vai embora, bicho. Minha vida começa assim, tipo, real mesmo, assim, ó. Minha família veio de Ponta Grossa e a gente começou a morar numa região que meu avô tinha comprado uma casa ali, um terreno, na verdade, e ele montou a casa na mão. E essa região era ali no Moçunguê, né? Que se conhecia por Moçunguê, ali perto do Campo Comprido, um bairro das antigas que era bem rural. E ali era tudo ruralzão, ele montou a casa lá e tal, família vinda do interior, e aí a gente ficou por ali, e ali eu tinha, né, o meu mundinho. Só que aí, do outro lado da BR, tinha a pista do Saturno, que era a primeira pista de skate que eu conheci, né? E no Saturno tinha a galera que fazia rap, então toda a subcultura, aquela cultura subterrânea mesmo, underground que tinha ali, já efervescia, né, e já tinha uma geração anterior, então eu vi Que ano isso aí? Ah, isso aí eu tinha 11 anos, cara, 11 até os 13 mais ou menos. Só pra molecada... 84, 94, 10, 95, 95 certo. mais ou menos. Vai lá. 95. O Piolho tava indo pra Alemanha logo depois. E aí foi assim... eu comecei a colar, né, na pista, comecei a ver qual que era, ali conheci muita rapaziada, e no colégio tinha uma parada que era foda. No colégio tinha uma fita que era a seguinte, tinha aula de educação física, e a aula era tipo um professor lá, que era o Luizão, né, posso falar o nome, porque o cara nem sei se existe mais, mas o Luizão, ele era foda, ele era um cara assim muito linha dura, e na época o negócio era o futebol, então quem não soubesse jogar futebol ali, o cara tirava a onda mesmo. Então a galera que fala de bullying, naquela época a gente tá ligado, né? Caramba. Então, o bullying vinha até de dentro da própria escola, foda, né? Então eu tava ali na aula, pô, gostava de todos os rolês, todas as matérias, sempre me interessei muito em conhecimento, queria aprender, queria ver qual que era. E fazer, né, cara? E aí, essa aula de educação física era a única que eu não conseguia aprender, porque daí o cara me jogava me lançava pra jogar a bola no gol, os caras tiravam onda, a molecadinha também, que era boa, então eu ficava ali, né, sempre na mira do professor, e então ele tinha um grupinho e os outros eram os losers, né, cara? Isso é muito forte ainda até hoje. Muito forte, por causa do futebol, total, né, cara? E eu era um cara que, assim, era o cara que ficava ali na sala de aula, então, tipo, só desenhando, ouvindo, tá ligado? Um Misfits, ouvindo um Kiss, umas paradas da época que eu gostava muito, ouvindo o que tinha no Walkman, né? E aí, às vezes, chamava atenção na aula e tal, tudo, mas, tipo assim, sempre que o professor chamava atenção, a galera e tal, não sei o quê, era porque eu tava meio que, tipo, num outro mundo, meu mundo, mas eu tava prestando muita atenção. Então, quando o cara perguntava uma parada, eu sabia responder. O cara ficava até meio, né, tipo, porra, mano, mas... Só que, assim, então, se você for ver, eu não era o cara que tava zoando na aula, mas era o cara que tava aprendendo do seu método de aprendizado. E o meu método de aprendizado sempre foi o quê? Visual. Então eu tava, visual e auditivo, né, mas assim, artístico. Então eu tava ouvindo um som, tava desenhando uma paradinha, mas tava absorvendo a informação. Aí já começa essa brisa na aula. E aí quando chegava a aula de educação física, o cara me tirava onda até um dia que eu peguei, aí quando eu tinha uns 13 anos, né, que daí já era nessa época, eu lembro que eu virei assim e falei, cara, não vou mais assistir essa aula, cara, tá ligado? Tô cansado de ser humilhado e, tipo, é isso, foda-se, né, cara?
Daí o que que eu fazia naquela época? Eu pegava e, tipo, a parte de trás do colégio tinha uma área que ficavam os ônibus, assim, que traziam a criançada, a molecada, e aí tinha meio que uma rota de fuga ali que dava pra sair fora do colégio, né? E tinha uns moleques mais velhos que faziam isso. Eu era moleque, pô, eu nem queria, né, e tal, mas que eu te falei, foi tão intenso o rolê que eu falei, na aula de educação física eu vou sair fora. É só essa aula que eu não tô afim, entendeu? De ficar aguentando sempre aquela Que mesma, louco, né, aquela cara? mesma treta. E aí eu pulava ali e saía fora da aula. Quando eu saía fora da aula, tinha o Lucas, que era um moleque que morava ali pertinho do colégio, e esse moleque tinha um skateão, né? E assim, eu tinha um skatinho de mercado, né, dos 11 anos e lá tal tudo, tipo, na verdade, um que minha mãe me deu até quando eu era bem moleque, assim, era mais simbólico e foi o que me despertou, mas efetivamente, quando eu comecei a dar o rolê foi nessa época, porque aí o Lucas, ele, né, colava ali e tal, e ele falava, mano, vou deixar meu carrinho ali pra fora do portão, se você quiser na tua aula de educação física pegar ele, pode pegar à vontade, porque ele tava no horário da aula dele também, só que ele era outra sala, né, então ele assistia a aula e deixava o carrinho, pra escola. compartilhava o bagulho, né. Ah, legal. E aí eu saía dessa aula de educação física, pegava o carrinho dele lá na casa dele, passava rapidinho, pegava e ia, né? Quando eu ia, eu tinha poucas opções. Tinha um Saturno ali, né? Poucas opções, assim, aparentemente. Tinha um Saturno, aí tinha uma descida que, porra, naquela época também, isso é tudo loucuragem, gurizada, mas assim, tô dizendo só porque É, uma você tá outra falando época... aqui de Curitiba, né? Pra galera se localizar. Isso. E é um outro contexto também, né? Então, assim, claro, não é que era seguro, mas é que não era como era hoje, né? Então, tinha uma certa segurança. Então, eu descia uma BR ali, que é a Rodovia do Café, que não é muito segura, mas enfim, descia de skateão, 13 anos ali e tal, e saía lá do Saturno e queria procurar uma pista, que a mais próxima que tinha era a Praça da Ucrânia, né? E aí o que eu fazia? Nesse caminho até passando o Barigui, indo sentido Praça da Ucrânia, tinha uma madeireira que pegou fogo. E essa madeireira se chamava Ipecunha. E aí um belo dia eu fui lá, parei de skate, fui ver qual que era e tal, não sei o que, e tava a rapaziada passando a vassourinha, dando uns rolezão, cara, umas ruínas que viraram normal, E era uma madeireira que pegou fogo. Então pense, as ruínas do negócio viraram um cenário skateável, assim. E aí lá ficava uma galera andando, né? Você então, lembra quem tava andando lá? Nesse dia, não. Nesse Mas dia, quem andava assim, quem andava geralmente era o Peixe, cara, o Guilherminho, o Morcego, que era ali, toda essa galera que era do... Essa geração sua aí. E que era mais ali na área ali perto do Barigui, no Campina do Siqueira, né? Certo. Tinha o Rubens Passo também, cara. O Rubens Passo era um moleque que andava pra caralho, cara. E era a mesma idade, mais ou menos. Então ele tava ali numa pegada foda, assim. Alex Carolino passava por ali direto também. Então a gurizada colava o Nego, o Blash, né? O Eric Coston brasileiro, que a gente brinca que o Nego é a cara do Eric Coston. E mandava uns quicão monstro. E toda uma rapaziada que dava esse rolê por ali, né? E aí, assim... Nesse dia eu lembro que eu parei ali, fiquei olhando a rapaziada filmando ainda e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, que da hora, né? Então, vídeo, skate, tudo aquilo, todo aquele esse universo. é o primeiro contato ali. E aí, assim, porra, vontade de fazer aquilo também de alguma maneira, né? E só tinha uma canetinha na mão, então o que eu mais fazia era desenhar naquela época, né? E aí colava pra Praça da Ucrânia, né? Na Praça da Ucrânia ali tinha a pista da Ucrânia, que era um bolzinho, depois os caras cobriram e tal, rolou toda uma discussão. Rolou uma discussão agora aí de que tem que derrubar, né? E a galera volte a tentar desenterrar o bagulho. Lugar é legal de curtir. Cara, é legal pra caralho, só que assim, na época tinha um desembargador, uma coisa assim, um cara grande que não tava muito afim do bagulho. Vizinho. Então aí o cara condenou aquela coisa toda ali, só que a molecada era muito do bem e era uma praça muito da hora, tanto que depois que fecharam o bagulho ali, aí até rolou umas paradas perigosas, porque daí o negócio ficou mais ermo, então não tinha, né, a visitação da galera era ali. Ficou abandonado. Cara, então tipo assim, você tira, né, o espaço público ali de uma coisa que pode movimentar muito a criatividade, a cultura e o esporte, né, cara, assim, né, claro, a gente considera skate arte acima de tudo, mas é um esporte em condicionamento físico, então se a pessoa tá ali, o moleque já tá tendo uma outra oportunidade, uma possibilidade. Né? De um lado virou esporte, né? Exato. Mas assim, claro, indo na veia da arte mesmo, do que é da origem, né, mano, da essência, que é se divertir, você tá com os moleques ali, que é você, porra, né, vou sair com uma rapaziada, descer uma rua ali até uma outra pista, a jornada, né, que é o caminho. Só dar impulso. Ruas, é isso aí. Então, e aí assim, mas voltando lá pra onde se perguntou do punk, né? E aí, então eu saí um dia da aula mais cedo, peguei o carrinho e fiz todo esse traçado aí que eu fazia, né? Claro, depois, mais pra frente, quando com o passar dos meses ali, vamos dizer, eu comecei a aprender outros rolês e outros caminhos. Então, você vai descobrindo, né? Então, até uma coisa que é louca, assim, eu não era de crio, tá ligado? Mas eu era de todos os rolês, porque eu gostava de permear. Por isso, saber chegar, saber sair, o lance do chorão, que na nossa época era o que a gente ouvia muito, né? Porra, tá ligado? Você lá, 013, né, cara? Então, tipo, sabe, era uma coisa muito assim. A gente se reunia e ia. E aí, eu peguei, cara... parei ali tinha um rolezinho ali que era uma balada, né? Vamos dizer assim, uma noite curitibana, que era o Lidô, que era bem de esquininha. E aí
perto desse rolê aí tinha um Mercadorama ali da Praça Osório e lá tinha um cara que tatuava. E eu tinha 30 mangos no bolso. Não lembro se era já em real, mas eu acho que já era, né? Mas você era criança ainda. Era criança, 13 anos. Mas já tinha acabado de mudar pra real, um bagulho assim, então ainda valia, sei lá, uma coisa assim. Mas eu lembro que eu tinha 30 mangos, que era tipo que eu guardava da merenda, né? Do lanche. Merenda, o cara parece um velho falando, né? Aí, ó, você tá me falando de 13, você tinha 13 anos. 13 anos, Esse seu episódio é o 13. Olha que louco. E a casa que eu morava, essa casa lá do meu avô que eu te falei era número 13, por isso começou tudo com 13. Então você. A minha história tem muito 13. O seu 13, a sua história do 13 é por causa do início dos 13 anos? É por causa dos 13 anos, por causa da casa número 13, e porque 13 pra mim, tipo, quando eu comecei a entender o que era contra a cultura, velho, porra, entendeu? Entendi. Esse lance, entendeu? De você estar ali sabendo como você, tipo, se posicionar, ser uma bactéria positiva dentro do sistema. Que é aí que eu acho que entra um pouquinho desse lance de punk. Né? Pra mim, ser punk é você ser a bactéria positiva do sistema. Então, às vezes, não adianta, às vezes, você só ficar à margem. Né? Quantas vezes eu já fui punkeragem de, porra, levantar uma cana e ficar ali na 15, várias coisas acontecendo, mas você tá sempre à margem, então você só dando soco na ponta da faca, né? Mas é quando você entende que você tem que implodir o sistema, tá ligado? E para isso você tem que chegar nos lugares, por isso ser professor, por exemplo, por isso adquirir certos conhecimentos, certas ideias, para chegar em lugares de voz e aí poder falar, cara, eu sou assim, entendeu? Minha vivência é essa, mas eu tô podendo chegar aqui para falar. Que eu acho que esse que é o importante. Então, sabe, é como você chegar nos lugares, saber jogar o jogo da parada. Porque a gente fica muito tempo, né, quando é mais novo, mais jovem, numa rebeldia de só contra o bagulho. Só que só contra o bagulho você começa a perder voz, né? Então, o lance aqui foi saber ser underground, né, cara? O underground, o subterrâneo, ele tem que ter essência. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, ele não pode ficar oculto, não pode ficar invisível, né? Essa é a palavra forte. O underground, o underground, ele tem que ser underground stream, né? Mas stream não põe no sentido da palavra de só saibam, ouçam, porque aí a galera busca essa cultura também. Aí a galera não fica só curtindo o que tá no mainstream, porque só conhece aquilo. O underground tem que chegar nas pessoas também, de certas maneiras, né? Então, esses movimentos, os eventos, as festinhas punk que a gente tinha quando era moleque, sair, colar o bagulho, né, cara, o cartaz, fazer ali o lambizão mesmo e chamar, mas movimentar uma produção local, movimentar a cultura local, todo mundo que tá produzindo ali, né? Não, mas isso é importante a gente observar e pontuar essa questão do underground. Você falou muito bem da molecada que vive o underground, quer viver o underground, porque existe a influência dos amigos ali daquela crew, né, que hoje são crews. Não, a gente tem que ser underground 100% underground. Agora você observou que não, você pode ser underground, mas nesse sentido que você falou, que é importante. Você tem que ser visto, tem que ser lembrado, porque tem que passar o underground, né, passar o bastão pra frente, que a gente falou. Você falou tudo, cara. Tem que continuar. É importante isso, essa é uma mensagem, acho que seja até mensagem, né, cara, que você acabou de falar muito forte pra molecada nova que tá vindo aí das crios e que vive essa questão do underground e manter a ideologia, mas nesse sentido que você falou, que seja visto, né? Na atitude. É preciso chegar nos lugares, né, cara? Tá podendo difundir a própria cultura, né? Acho que é isso que é o lance. Todo mundo é feito de histórias, o mundo é feito de histórias, né? A gente trabalha com vídeo, o filme é uma maneira muito foda de você passar por uma experiência sem ter que vivenciar ela, do tipo, assistir um Kids e entender que a massa tem um estilo tal, mas você não precisa ter AIDS, tá ligado? Então é você aprender certas coisas que não são legais através da vivência de um filme, é você entender que essa arte, ela representa isso, na verdade, né, cara? Uma maneira de você conseguir abordar o teu mundo e continua sendo underground, né, cara? A história por trás da criação de um filme como Kids é totalmente underground, e o filme tá aí com 30, sei lá quantos anos. Nossa, né? Tem quase 30 anos. E é uma parada assim, icônica, né? Porque realmente mostra o que era o skate nos anos 90, 95, aquilo ali era o skate e aquilo ali era com um pouquinho de que cada um de nós queria viver, né? Mas você acha que o skate não é aquilo ainda? Não, tem que ser, né? Tem que ser, porque na verdade é a origem, né, cara? E a origem não muda, né? Então até uma galera adapta, cria uma outra... tem os modismos e tal, mas tipo, a essência é aquilo ali, né? Hoje virou um esporte olímpico, tem o lado olímpico, que é um outro assunto que vai longe, mas eu acredito que aquilo ali, eu não vivencio mais, né, mas hoje já não tô mais na rua produzindo. Tem moleque aí que você vê aqui, fala, cara, semana 90, bicho, você vê uns caras aí foda, né, que o cara, porra, troca ideia sobre Natas Calpas ali, e daí já pula ali pra época do CKI, Bam Margera, esses malucos também, né, que tinha
começo de Jackass, mas assim, Nossa, aquelas você também criam, influenciou bastante, pra né, cara? caralho, né? Porra, era a nossa vibe, né, É. cara? As festinhas com a galera, então, enfim, a gente vivia isso, né, cara? Então era uma maneira de você poder ter aquilo também, né? Pô, arrumar o boné na frente do espelho. É isso aí, cara, né? Skate é Tingir o verdade. cabelo, Então, e as usar coisas corrente mais de bolinha, pesadas, né? Corrente na carteira. E até, ó, voltando para os 13 anos, sabe que agora eu lembrei do Visu, né? E, tipo, mano, essa parada de corrente na carteira, eu vou lembrar, assim, né? Não era exatamente o cara, mas, tipo assim, do jeito que eu tava nesse dia, eu não vou lembrar exatamente a cor da roupa e tal, tudo, mas eu sei que, cara, porque era meio que uma maneira que eu sempre me vestia pra ir pra aula, até, inclusive. Era um bagulho meio Deftones, Back to School, não sei se você lembra disso aí. sim. Que o cara tá cantando com uma calça largona, que os moleques estão usando tudo de volta hoje, mas, tipo, o cara com um Discman, andando de skate no meio do colégio, tipo, né, várias tribos, na real, tribos na época, Tribos né? na época. E essa coisa toda. E aí, então, mas aí eu lembro que eu tava indo com esses 13 anos, 30 mangos na carteira, daí cheguei, parei no cara lá e falei, né, mano, você faz uma tatu na minha mão, né, em mim? Tipo, em mim, né, no primeiro. Você tava falando isso aí, Daí o verdade. cara falou, pô, faço, mas tá, beleza, né? 13 anos, o cara nem pediu papel nem nada, nem tinha, né? Naquela época nem pá. Aí o cara, não, beleza. Onde que você quer fazer? Aí eu falei, então, cara, eu queria fazer, tenho 30 mangos. Daí o cara olhou e falou assim, porra, vamos fazer umas letrinhas. E aí só deu pra fazer umas letrinhas. Daí eu falei, vou fazer nos dedos. E aí foi o apelido, cara, que era o que a galera chamava no colégio, punk, né? Mas você sempre foi assim na escola também? Esse jeito seu, assim, de comunicativo, nesse estilo de... hiperativo, né? Você sempre foi assim? Sempre assim, não, sempre estando junto, porque até assim, justo porque rolava essa brisa, aqui nessa aqui, punk ali, e ainda, olha que louco, como eu fiz quando eu tinha 13 anos, eu tive que refazer ela, né, depois com uns 18, sei lá, e aí o mano passou por cima, aí ficou umas letrinhas pequenas, miúda, porque, porra, o corpo cresceu, né, tinha 13 anos. Esticou. E aí eu saí de lá, eu lembro que eu saí de lá com a tatuzinha, cara, todo faceiro e tal, voltei pra aula, não sei o quê. Daí chegou o primeiro... 13 anos. Aí primeiro verão, cara, com a família, não sei o que, né? Daí meu avô sempre foi a responsa, né, cara? Ele que me passou todo, cara, não tinha pai presente, então era meu avô, minha avó ali, e meu avô passava a responsa. E aí eu, escondi ali, botei a blusa, né, na frente, assim, fiquei meio, não sei o que, um calorão. Aí ele, não vai tirar esse moletom aí, tá um calor do caralho, né? E aí eu, mas é que, não sei o que. Daí minha mãe chegou ainda e eu lembro que ela falou assim pra ele, essas paradas que eles ouvem em Nirvana, que os caras usam um jaquetão no meio do calor e tal. Então, tudo certo, né? Daí eu lembro que depois de um tempo, minha coroa viu, né? Ele falou, mano, o que é isso? Eu falei, não, é um troço que eu fiz lá de rena, né? Lembra aquelas épocas de rena? Fiz de rena lá na praia e tal, não sei o que, bararada. Aí, não, então beleza, então vamos esperar sair esse troço aí, né? Daí, cara, não saía, né? Aí um dia ela virou e falou, cara, sério, você rasgou tua identidade, meu, como é que você vai fazer teus trampos, como é que você vai arranjar e tal. Então ali foi meio que a primeira transgressão, né? Vamos dizer assim, porque, tipo, foi o que me dividiu de falar assim, mano, e agora quem que você vai ser perante a sociedade pra poder conseguir as coisas, fazer as coisas acontecerem, né? Eles falando 13 anos, que ano que era? 13 anos, 96? 95, você falou? Não, 95 era 11, 12, 13. 97, né? Por aí. 7 série, ok. acho que é isso. Caramba, Foi punk mesmo, isso aí. E aí ficou, né? E aí, assim, a rapaziada ali também do Campinas chamava de punk também, porque, tipo, quando não tinha uma parada pra fazer, assim, às vezes não tinha, a gente fazia os do it yourself, né? Então também essa punkeiragem. Pô, pesada, tinha um rolezinho que era na frente de um correio abandonado, que era no Polo Shop Champanhar, o antigo Polo Shop. Então ali era uma ruazinha, e aí a gente, não tinha as paradas, daí eu sempre chegava com os manos ali, buscava umas paradas, vamos montar a parada. Montava os caixotinhos, montava não sei o que, você aí ficou punk, hein, punk. Então aí começou a brincadeira toda, né? Porque daí em cada lugar era meio que um contexto. Mas no final das contas, a parada parecia que era, tipo, era pra ser, né, cara? Essa parada de faça você mesmo é muito forte desde sempre. E até hoje, né, cara? Isso é muito louco de skate. Mas é legal que você também acabou de passar a mensagem também, a questão do punk, né? Sim. Lógico, você foi ousado com 13 anos, né? Mas falou que você não teve pai e tal ali presente, mas teve seus avós. Mas realmente atitude, mas aí você... E até por isso também, cara, assim, Duda, uma coisa que é muito louca, porque justamente por não ter o pai presente, né, meu avô passar uma referência, tipo, essa referência do buscar conhecimento, ele era professor também, né, então minha mãe também é professora, então sempre por ter essa visão através dele, que era um ensinamento de casa, né, e na rua o que eu buscava? Na rua eu buscava aquela figura masculina que me acompanhasse também, do tipo uma referência masculina, que era
o que eu não tinha com meu pai, no caso, e meu avô era mais velho para ser isso, né? Então ele era um ancião que passava ideias, mas na hora do A jogar o cabeça esporte, fazer a parada, Aham. com quem, né? Sim, sim. E aí, por isso que na pista que eu encontrei essas referências, positivas e negativas, né, cara? Vamos Sim, dizer, essa sim. passagem por um moleque punk de 13 anos. Então foi aí que eu aprendi muita coisa boa, muita coisa errada, e tive que passar por muitas coisas para entender que a minha vivência era aquela, e daquilo eu ia ter que tirar, né, o melhor para mim, para minha melhor versão, e para não acabar como alguns que eu via, Sim. e para também tirar o bônus de outros que eu via, né? Então o bônus e o ônus ali, né? É porque eu te olho lá com 13 anos e assusta, né? Sim. Aí, ainda mais, falou aí 97, hoje vê, o cara todo tatuado, Não, é normal. é mais né, aceitável, cara? O né? cara já Assim, nesse o cara vai na sentido. impressora e já sai pronto. É, né? mas, puta, mas o importante é que você conseguiu absorver essa parte que você falou das coisas boas e tá. E só elencando. Tanto que assim, eu brinco, né, que outro aprendizado, né? O skate pra mim é só aprendizado, né, cara? Então, assim, todas as vivências, todas as pessoas, todas as passagens, né? Tudo aquilo, cara, que só sempre agregou, né, cara? É mais ou menos uma filosofia de sincretismo pra mim. Então, pra mim, tudo é sincretismo, religioso, filosófico. Tipo, eu não vou falar eu sou tal religião, mas eu vou falar, eu bebo de várias religiões para poder tirar o melhor de cada uma e criar a minha religião. Eu bebo de várias filosofias para criar a minha filosofia. Então eu acredito que eu não vou ter uma verdade absoluta ou seguir só um caminho, mas eu preciso experimentar. Isso que skate me ensinou a experimentar e saber dosar, né? Saber o ambiente, a companhia e a dose do que você vai estar absorvendo para tua vida, né? Como é que você vai trabalhar isso depois? Como é que você vai fazer isso virar teu trabalho? Porque o meu maior vício, cara, é trabalhar, tá ligado? Isso é produzir, né? Produzir. Então esse é meu vício. Então se é produzir, cara, o skate, tudo que eu tiver que aprender no meio do caminho, de alguma maneira vai ter que somar para poder levar aquilo pro meu dia a dia e falar, porra, cara, fazer alguma coisa com isso. Porque aí dá tesão, né, cara? Você ver resultados, ver coisas acontecendo, né? Começo, meio, fim. Não, eu ia te fazer essa pergunta, mas eu vou manda ver. Contar um pouco a história desse collab aqui. A gente tem aqui o patrocínio da Forever Skate Shoes, um collab com o Chiclé Vídeos. E olha o detalhezinho. Eu vi da hora aqui, câmerazinha. Olha o detalhezinho aqui, ó. Eu tava vendo, ficou animal, hein? Tá legal, Thiago? Tá pegando? Ó, tem um detalhezinho, tem um detalhe aqui do Esse filme. É pra maker, hein? Então, pra maker, né? Estilo, eu desenvolvi junto com ele esse estilo Half Cab, pela influência, né, do Half Cab. Não, pesado pra caralho. E do cano alto e tudo mais. Então tá aqui, ó, patrocinador do nosso podcast. Valeu, Rafa. Da hora. Então, aí, você falando disso aí, cara, eu acredito que tudo que você tá falando, cara, tá gerando mensagem pra molecada aí que tá iniciando, alguém que tá aí, já tá na pegada de produção audiovisual, de foto, de vídeo, de arte, que eu acho que você tá passando várias mensagens, é legal, você tá falando coisas bem profundas nesse sentido, né, de abrir a mente da molecada. Com certeza. Daí eu te perguntar ali, nesse processo aí, como é que você iniciou suas produções de audiovisual? Da hora. Então, aí, ó, com 14, 15 anos, vamos dizer assim, então eu, né, fazia todo esse circuito, então passava ali, pô, vários lugares, né? Várias tribos, né? Várias tribos. Colava lá no Ambiental, na época da galera Vários Doidos ali, porra, um cara que andou comigo ali, me ensinou muita coisa ali, foi o Amauri, cara, né, que na época o apelido dele era Voodoo, que é o irmão do JP, que é um cara, assim, sem palavras também, né? Então, porra, ali conhecia toda a galera, o Rod, a rapaziada, Ramon, cara, molecada toda ali do Ambiental, da época, né? O Kozak já dava rolezão, um monstraço, sempre deu, mas ali, aquela época, eu lembro que, meu, não tinha, né, cara? Nossa, não tinha ele e Piolho ali, cara, meu Deus, Ambiental. E aí, do Ambiental, o cara já colava ali, tinha o Walmart também, que a gente ia às vezes pro JA, daí colava no Walmart, tinha a gente fazia uns palquinhos no Walmart ali, o Léo, pesado e tal, ia pro Guabirotuba também, e nossa, que eram vários caminhos, né? Mas, indo até o final lá pra mim, que era no caso o Bacaxiri, tinha a pistinha da N Caldeira, né? E ali do lado tinha uma produtora... Aquela pistinha já existia. Já. E aí tinha uma produtora era menorzinha, mas tinha lá. E tinha uma produtora de vídeo chamada Yurk, que ficava ali passando o 20 Bib ali, né? Do Batalhão do Exército ali, né? Essa produtora Yurk, cara, quando eu ia lá na piscina dar um rolê, às vezes eu voltava ali, parava e ficava olhando os caras ali, fumando um careta e tal, não sei o que, né? Eu lembro que fui trocar uma ideia com o cara uma vez, o cara, mano,
você sempre fica parado por aqui, né, olhando e tal, tudo aqui, a gente faz uma produção audiovisual e tal, né, não sei o que, daí eu falei pra ele, caralho, eu sempre vejo, e um dia eu gostaria de poder, sei lá, somar de alguma maneira, né. Olha aí, ó. Daí conversa vai, conversa vem, um dia o Yuki tava ali, os caras estavam ali, o cara falou, cara, vem aí então, tal, só que daí pra ser gaffer, né, cara, e sem ganhar nada na época, né, porque, tipo, é uma oportunidade que eu tô te dando, e eu falei, pô, por Sim. favor, mano, só preciso de uma oportunidade, né. Então ali eu comecei a gostar muito dessa parte do vídeo. Em paralelo, o meu rolê mesmo era ficar canetando por aí, né, cara? Então eu gostava, tipo, eu admirava o trabalho do Crop, do Valde Simples, então eu achava, tipo, grafite do caralho. E aí, inclusive, teve uma época que foi muito louco, porque daí o Sapão, cara, pô, Sapão, né, referência máxima, assim, pô, pra mim sempre de, tipo, de aprendizado, de humildade, de, porra, de um cara que é pelo skate, cara. Né, o Sapão e a Elo ali, cara, eu lembro, eu era molequinho, cara, e os dois sempre estavam ali na cena fazendo toda a movimentação, né, cara, da indústria da moda ali, da pista, de todo o rolê, né, cara, em geral ali do skate, já movimentando inclusive as minas, então era muito forte, assim, muito legal, cara, Elo, porra, monstro, esse Sapão é um monstrão. E aí o Sapão pediu pra eu fazer um desenho lá, se rolava fazer um desenho pra um shape dele, né, cara. E aí, e uma outra brisa que é assim, essa época era uma época que pra mim o coletivo criativo já tava começando a se fundamentar na minha mente, porque o que acontece? Tinha um site chamado Eletrogralha, na época que nem tinha YouTube, né, era Mirk que a gente usava, né? Lembra do Mirk? Sim. Então, era no Mirk, daí a galera tinha os grupos lá, os canais, que é tipo um Discord hoje, que a gurizada usa, mas mais antigo, né? E aí no Mirk a gente conversava muito, e aí como eu era moleque ainda, e não tinha portfólio, né? Pra começar a fazer um portfólio, assim, o que eu escolhi? Pôster, tá ligado? Pôster pra mim era tudo. Então a brisa foi fazer assim, eu vou fazer uns pôster pra essa galera desses eventos. E a Eletrogralha eram festas eletrônicas. Era o comecinho das rave, né? Em Curitiba, no Brasil, na verdade. Então a gente nem sabia o que era esse termo muito de rave, era uma coisa nova chegando, lembra? E aí tinha uma chácara ali perto do Barigui, também perto de onde eu morava, que se chamava Mateimanzi, que era onde rolava uma maioria dos eventos. E essa galera criava tudo, o que ia ser de divulgação, tudo do evento era criado dentro dessa plataforma, desse Mirk, né? Então era uma experiência coletiva de criação. E aí, como eu tinha minha idade baixa, mas ali dentro eu era uma pessoa virtual, eu mandava um salve e falava, não, deixa que eu faça esse pôster, cara. Os caras, pô, Eu nem sabia que você era um pivete. E os caras, nossa, mas que referência, pô, ficou uma referência alemã, meio gangsta, bagulho doidão, cara, pra festa e tal, gringa. Então eu pegava todas as minhas referências e ficava criando umas coisas, assim, né? Tudo num desenho, né? Desenho, recorte, que nem hoje a galera faz, que hoje tá voltando esse termo tá voltando. mídia, né? Eu anotei aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso aí. Que era o que a gente fazia, era recortar. Sim, eu também vivi isso aí. E depois passava pro eletrônico ainda, usava Quark Express, que era tipo um design das antigas, né, pra editorial. Então era essa brincadeira, assim, cara, era essas coisas, assim, experimentação, né? Aí desse lado o design, e aí do outro lado o audiovisual. E aí eu comecei a ver que as paradas convergiam muito, era muito da hora, cara, e me dava vontade de fazer mais daquilo. E aí, porra, referência, né, assistindo os seus vídeos, tá ligado? Assistindo 411 VM pra caralho, brisando naquilo e caralho, só que uma câmera era difícil pro moleque, né? Eu lembro eu comecei das mini DV, então quem tinha, porra, não era tão fácil. Então eu vi que pra mim era mais fácil eu chegar com o design, né, até pra transformar em trampo, porque eu não ia ter como ter um equipamento naquela época, me virar pra galera acreditar, ter uma máquina que, pô, porque, né, naquela época antes dos Pentium 1, Pentium 2, depois dos PC, os comecinhos, né? E era assim, pô, pra ter uma máquina já era foda também, né? Tanto que eu, naquela época, compartilhava da minha mãe, que era do trabalho dela. O meu começo no Chiclé foi, eu tinha aqui, ó, Cezinha Lost, se estiver ouvindo aí, a capa 1, Chiclé 1, Chiclé 2, Chiclé 3, fiz no Cezinha Lost. Ele já tinha computador, me ajudou, eu fiz um rabisco. Telona de tubo, né? O que dava pra fazer, tudo amarelão, os monitores. Foi nessa pegada, fiz uns rabiscos, ele fez umas artes lá meio na emergência, tudo era corrido, porque ele fez na camaradagem e sim, você tinha que aproveitar o tempo, branco, né? E foi assim, eu fazia o rabisco, né, surgia assim, mas foi nessa pegada também era punk, né, cara? Era dificuldade, né? Claro. Ou você faz ou você vai ficar esperando pra fazer? Vamos esperar o computador. Cara. Não, foi o jeito que eu consegui. Pô, tive uma oportunidade, o cara tinha um computador. O Chiclé no início foi assim, teve bastante gente que participou ajudando. E para eu conseguir chegar onde eu cheguei com o Chiclé, né? Depois as coisas foram fluindo, mas sempre foi difícil, né? Nossa época, ter equipamento, investir nessas coisas era foda. Não era que nem que hoje é legal que é acessível, mas, cara, era uma outra época, né, mesmo? Tudo mais difícil. Você tem um cabo FireWire pra passar um negócio, não sei o que computador que ia ler, então, tipo, velocidades, né, que nem hoje todo mundo é gamer, beleza, tem a parada ali, pronto, é fácil, mas era muito difícil você vlogar, né, ou blogar na época, que nem era o intuito, mas já era o que tava acontecendo, né? Era visto, né? Só
não era visto. Exato. E aí, até os canais de divulgação, né? Porque você soltava no Mirk também, não tinha o YouTube e tal. Então você, porra, HTTP e tal, né? Mas eu nunca usei o Mirk. Não chegou a usar o Mirk? Não. Acho que você falou que não quer isso aí? 95, 97, entre essa época, né? Essa época que não tinha computador, mas... Mirk, depois ICQ, depois... Não, isso aqui eu usei bastante. Mirk não. Foi bem pouco, mas já foi quando eu acho que Perdão, cara. Não dá nada. Deixa eu desligar só essa parada aqui. Ó, é o Lucas. Ô, Lucas, low pressure aí, meu irmão. Você que tava ligando aí, viu? Mas só pra saber, né? Não, nada. Tá sempre conectado. Eu tava falando do Mirk, eu não tive essa oportunidade de... Eu iniciei mais ali no ICQ mesmo. Mas você tava falando, aí você partiu ali, você se envolveu ali com o pessoal da produtora, mas o que eles faziam ali? Era vídeo? Vídeo era produção comercial, né, cara? E ali eu podia brisar um pouquinho como gaffer, ver os caras... Só de bastidor olhando. E olhando os caras editando e curtindo demais, né? Os caras editando aqui na mão, né? Isso é uma puta vivência já, né? Não, você gosta, se você tava afim, cara, isso aí já foi a puta escola. E via as câmeras zona, né? Os caras tinham aquelas 3 CCD que até hoje eu tenho uma que, cara, cara, foi lá em São Paulo, cara, esses tempos, tá? Uns 2 anos atrás, durante ainda a época da produção do Low Movie, e aí rolou que, porra, lá, cruzei a rapaziada, cara, e de repente pintou uma, né? Uma VX1000, VX1000? Não, uma HVX200. Que é assim, claro, né? O Rafão tá com uma VX1000, nem se fala, né? Eu falei, mano, aí sim. Mas a HVX pra mim era uma coisa legal, porque era o que eu via também. Eu via no era o sonho que você via lá. O sonho, né, cara? Porra, aquela coisa e tal. E eu uso ela hoje em dia, inclusive, né, cara? Eu tá com uma chaizinha, tá funcionando a fita e o P2, cara. Aí a gente grava nos P2 na fita, brinca. Inclusive, a gente mistura muito dessa linguagem com as câmeras de hoje, né? A gente faz umas brincadeiras. Sim, a gente vai chegar nessa ideia do Low Movie, né? Antes de a gente chegar nessas produções suas aí, para a molecada entender também, como é que era o início do audiovisual? Como é que você viu o início como é que você viu o audiovisual nessa época e como é que você vê hoje? Então, cara, o audiovisual, nossa, cara... No skate, né? A gente no skate, sim, claro. Então... Primeiro que o audiovisual sempre foi um bagulho muito bacana, né, por ele englobar, eu brinco que ele engloba todas as etapas de um branding, né, por isso que é o que eu mais acho do caralho, admiro, porque ele tem toda a concepção artística, né, visual, então passa pelo desenho, passa pela roteirização, passa pela ideia, por mais informal que seja a produção, passa pela cabeça automaticamente uma série de coisas e você traz muitos conceitos e contextos, né? Então você traz a música da época, isso, é que nem uma videoparte. Então, assim, o que eu vejo é que, assim, sempre foi a maior ferramenta do skatista, né, cara? E a parada mais da hora de você ser independente, produzir realmente, né? E poder mostrar um pouco da tua vivência, da tua galera, de tudo mais. E sempre teve essa abertura, porque foi assim que a gente começou a consumir a parada de uma maneira verdadeira, né? Então, porra, hoje a gente tem aí na mão, cara, pô, você tem na mão já, né, a câmera, você tem na mão já a divulgação. Então, assim, é um bagulho muito da hora, só que não pode se perder. É aquela velha história, a gente tem muita acessibilidade na mão, mas falta um pouquinho de filtro. E nesse faltar um pouquinho de filtro é tipo, quem que é mais criativo hoje? Né? Não quem que é mais criativo que quem, não isso. Mas eu quero dizer, quem consegue ser mais criativo que você, que a tua própria versão, né? Como é que você vai executar isso? Como é que você vai otimizar isso? Como é que você vai ser diferente num mar de audiovisual liberado para todo mundo? Então, tipo assim, a gente tem um monte de coisa na mão, só que agora é justamente agora que a galera tem que ter o cultivo das referências, né, saber trazer as bagagens, saber ser profissional, porra, entendeu? Senta a molecada junto, elabora, pensa, porque tem tudo na mão hoje. Então você tem tempo para quê? Para planejar e ser criativo. Você não precisa ficar, que nem a gente, na loucuragem, tendo que matar um leão ali, né? Você já chega já com a parada encaminhada. Então, se você sabe fazer um bagulho bem da hora, cara, você tem muita oportunidade hoje. Então, a ferramenta tá aí, na mão de todo mundo. Agora é quem que tá afim de fazer e que vai saber fazer e que vai querer aprender mais para fazer mais, né, cara? Quem vai buscar. Porque, mas, cara, o vídeo tá aí, cara. Vou voltar nesse assunto, sempre falo, né? Você falou aí, mas tem um detalhe que é o que mais pesa para mim hoje, né, em produções de audiovisual de skate, que é a durabilidade. Vocês fazem um puta trampo, né? Você falou nessa questão de brand, trilha sonora. A gente já tá falando, quase chegando na ideia do Low Movie aqui, que você participou, né? Daí você vai contar mais. Mas como administrar... Lógico, vocês tiveram um diferencial muito foda desse Low Movie, que eu falei com o Rafa, né? O Rafa veio aqui, passou aqui para trocar ideia sobre o Low Movie, de um full vídeo que você vai falar também. Que foda, foda só de conseguir ficar ali, foram 3 anos produzindo, isso aí tem que ser destacado. Mas eu quero que você me observe aí
como que você consegue competir com a pouca duração de todo esse trampo que você fez, cara. Ah, sim, entendi. Entendeu? Aí a ideia é eternizar a parada, né, cara? Eu acho que assim, para fomentar muito isso hoje em dia, a durabilidade, na real, tem que ser feito um trabalho, de certa maneira, publicitário, que aí entra toda a galera da equipe, né, ou todo mundo que tá dentro desse coletivo ou do coletivo, enfim, da CRIO, né? Que é saber o quê? Requentar a parada, saber explorar de uma maneira positiva tudo aquilo que você gerou de conteúdo. Então, você saber criar continuidades da coisa, levar para lugares diferentes, do tipo exposições fotográficas, isso, aquilo. Tanto que daí, até entrando nisso, deixa eu até puxar um ganchozinho, Duda, se Vai, puder. ver, lógico. É justamente uma coisa que eu queria muito falar aqui hoje, porque assim, resumindo toda essa brisa que eu estava contando um pouco da minha história, o meu intuito no skate, né, além de devolver pro skate tudo que ele sempre me ensinou, da maneira que eu sei trabalhar, é poder mostrar pra galera, ou poder, tipo, tentar abrir, né, essa ideia de que, assim, como eu era moleque, eu sempre via o skater e o maker. Mas eu sempre via que tinha mais um outro lado ainda, quer dizer, mais vários lados em volta, que é a produção criativa do skate, é o universo criativo do skate, que aí envolve o design do skate, que muitas vezes não era falado, tanto que pra mim, quem sempre me chamou a atenção foi, aqui em Curitiba, era o Mortex, né, cara? E então aí eu via os caras já desenhando, já fazendo acontecer. Monstrão isso me morto, chamou né? também, pra poder falar, vou fazer também o bagulho. Só que assim, até, por exemplo, você vê hoje nas premiações, sempre vai lá o skater e o maker. Não, mas acho que merece ilustrar uma arte que você curtir. Massa. Ilustrar com uma arte da hora. Da hora mesmo. Do morto, né? Não, sim. Sim, e aí que eu acho que, assim, sabe, entra toda essa questão de, tipo assim, a cultura negligenciada, não propositalmente, mas assim, porque o crescimento do skate é punk mesmo, né? Então, é uma cultura que a gente tem que, tipo, aproveitar e falar hoje em dia, cara. E o prêmio designer do skate vai pra quem? E o prêmio, entendeu? Produção sonora do skate vai pra quem? Porque um vídeo de skate se faz com várias coisas, né? E é só citado um ou dois ali. Exato, um processo que é criativo, absurdo, né? Foda, tem gente ali trabalhando, tem pessoas ali que já viajando. Total. Então, assim, a minha brisa foi também poder chegar no skate de alguma maneira, mas assim, através do vídeo, mas sabendo que eu sempre fui o designer que se interessou, se apaixonou pelo vídeo, né? Que eu também era o cara que observava também as trilhas, mas tipo, às vezes eu olhava, tá massa, sempre a gente pega uma trilha daqui, uma trilha dali, mas vamos às vezes pegar um cara que tá aqui tocando e tal, tudo. Por isso até tem um projeto que é bacana, que foi como eu conheci, né, o Rafão da Low Pressure, e a gente acabou efetivando a ideia da Low Pressure, se transformando ela numa parada universal, né, e visual, a partir de um projetinho que, assim, numa certa insatisfação da minha vida, cara, eu tava só trabalhando e produzindo mais parada que não tinha nada a ver com skate, e aí eu comecei, porra, cara, eu preciso fazer alguma coisa pelo skate, cara, que eu não tô mais, porra, tá ligado? Não tô nem andando direito. Então eu tava um tempo só no trampo e fazendo a coisa acontecer, né? Alguns anos atrás. E aí eu falei essa coisa, peguei uma fisheye lá, tava com uma câmera dessas novas também, né? Tinha as outras antigas, mas tava com uma Sonyzinha A6300 aí, uns 6 anos atrás. E aí coloquei uma fisheye que eu achei uma altura, que é uma fisheye animal, cara, 6.5mm, 1.8. É uma lente, cara, é uma 6.5, então ela é ultra fisheye, é uma fisheye fodida, que depois até na pós você brinca, você deixa ela meio VX, deixa ela totalmente bolinha, você faz o que você quiser. E aí eu falei, cara, vou brincar com ela um pouco e vou fazer o seguinte, vou tentar sair para conhecer uma gurizada mais nova nas ruas, para ver o que tá acontecendo no skate, nas pistas, e ao mesmo tempo para poder fazer um VT para mandar pro moleque, que o moleque tenha um conteúdo para ele soltar onde ele quiser. Então uma troca, né, uma via, né, de mão dupla, que ao mesmo tempo é o meu tempo livre aí do final de semana que eu tava tendo. Daí nisso eu criei um projetinho chamado Mad Habit, né? Eu tinha anotado pra gente falar disso. O hábito louco, né? Fala aí. E aí a Mad começou dessa maneira. Era uma paradinha onde eu saía e aí eu filmava na linguagem da fisheye, pós-produzia de uma maneira sem bem produção, fisheye, saía no flow. No flow. E aí cruzava e conhecia a galera, conhecia o Fez, conhecia uma rapaziada, né? E visitavam os caras das antigas, né? Às vezes até marcava com uma gurizada a gente se encontrar, mas sempre via uma galerinha nova e conhecia essa galerinha. E aí, filmando essa parada, a ideia era trazer muito pra linguagem chiclete, era trazer muito para aquilo que era, né? Então, a estética toda dela era isso, só que adaptado pro celular. Então, tinha uma maneirinha de virar o celular. Eu até fiz uma divulgaçãozinha que era bacana no Instagram do Mad Habit. Você vai ver que os nomes do ponta cabeça é tudo muito bem... uma identidade visual muito sólida. Então, tudo conversa, tudo acontece. Que era uma coisa totalmente autoral e do meu tempo livre. Então, eu fui fazendo o Mad Habit ali. E aí, pras trilhas, por exemplo, eu comecei a conectar, né? Então, falei com o Daniel
Zulay, tá ligado? Do Resist Control. Aham. Pô, ele tava lá na gringa e tal, ele, mano, libero pra você sim, pode usar os álbuns do Resist. Lembrei Então eu dele. comecei a botar esses sons pra falar, vou resgatar também pra gurizada, ver o que a gente ouvia lá em 95 e ao mesmo tempo como é que era a estética do skate e trazer um pouco disso, porque eu só tava vendo parada muito full resolution, 4K e bonito, mas não era, né? Entendeu? Né? Faltava um pouquinho daquilo. E aí eu comecei a brincar com essa minha debit, então trazendo o quê? Trazendo essa leitura sobre a linguagem da época, né? Trazendo a ótica da época, só que assim, na minha conexão, meio Larry Clark com Kids, né? De conectar com um moleque mais novo, tipo o Harmony Corine, que era o cara que escreveu o Kids, né? Que tinha 16 anos, enquanto o Larry Clark já era um coroazão, que tava voltando pro jogo, né? Ou seja, querendo ver como é que tava aquela geração vivendo aquilo, né? Ah, mesma ideia, né? Isso. E nessa daí eu conheço o Rafão, né? E o Rafão vira tipo assim, a gente vira... O Rafão já tinha me visto quando era moleque, Sim, ele tinha uns 10 anos, e ele me viu né? Ele me viu lá no... Eu fui no prédio de um camarada meu, que era o prédio da avó dele. E ele me viu lá, pô, peita fechada, tal, não sei o quê. Ele, pô, que cara doidão e tal, não sei o quê. Anos depois a gente se reencontrou. E aí a brisa veio, a gente conversando, conversa vai, conversa vem, e ele falou sobre a gurizada, pô, a gente tinha um projeto que era o T-Riders, que daí virou Low Pressure, daí a gente tá fazendo umas paradas assim. Aí eu, porra, cara, e eu gosto de fazer umas paradas assim também e tal, eu trabalho com vídeo, tem uma produtora, né, Porra, que é a Casa 13, que é um coletivo criativo, que já vem dessa essência também do skate, só que daí foi a minha caminhada para poder, né, sobreviver e viver no meio do caminho, criar outras coisas culturais e outras coisas comerciais. E aí, na minha volta pro skate, na devolução, né, que eu digo assim, brincando, ele traz para mim um mundo todo e eu tento trazer o meu mundo para ele. E nessa conexão, cara, eu já consegui chamar o cara para trabalhar comigo na Casa 13, o cara foi lá, desempenhou, representou, aí a gente editando junto, conversa vai, conversa vem nos projetos de clientes, aí o cara começa a me mostrar todas as referências dele. Aí, porra, cara, o cara tem um referencial dos anos 70, 80 e 90, cara, o cara é um moleque de hoje que realmente é um ancião, que tem a verdade, que assiste com verdade, que reproduz a verdade, né? Então o cara tinha muita bagagem. Eu falei, cara, como assim? Parece que eu tô falando com um mano da nossa época. Que né? louco, que louco. Um guri, no corpo de um guri. Isso saído pra rua pra de repente se reciclar e tal. Pra se reciclar, Olha aí, exato. que louco. E aí, nessa brincadeira toda tal, eu mostrei o Medeb também, ele tal, não sei o que, beleza, mas ó, é o seguinte, cara, a gente faz um projeto assim e tal, tudo, vamos bolar junto umas ideias e tal, tudo. Eu falei, cara, o que eu puder somar também. E nessa, a gente sentou um dia e daí ele falou assim, cara, porque já tinha CRIO, já tinha uma galera toda. Eu falei, cara, você me permite brisar em cima da identidade, porque a identidade visual antiga da Low era do tio dele, que é um outro cara que é uma referência no design e, tipo, pô, a gente ficou muito amigo. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, então vamos fazer uma parada agora, né, com a nossa visão de skate, com uma outra estética pra gente tentar criar uma identidade low pressure, né, cores, tipografias, então coisas que eles às vezes eles sabiam no interior deles e eles tinham a brisa, mas não sabiam como expressar, e eu às vezes tinha parado ali, mas precisava também produzir, certo. Então a gente se juntou, a gente começou a criar ideias, né, aí nisso, pô, foi a identidade que eu mais curti na minha vida ter feito, que é a única identidade que eu tatuei, né, cara, Calma, que foi essa da low pressure aqui, né. Não sei se dá pra ver ali, ó. Abaixa um pouco mais aqui. Só pegar aqui, Thiago, nessa aqui, ó. Vê se dá pra ver. Aqui, vira cá. Veja aí, Dudu. Aí, ó. Essa aí, ó. Caramba, é um globo? Essa aqui é a Low Pressure World Wild. Que é uma divisão que a gente criou ali dentro também pra chegar em outros lugares, né? Cara, não, vocês estão de parabéns, porque, ó, eu não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí. Eu acompanhei, fui na festa da Premiere, vi alguma coisa, mas você me mandou ali os seus trampos, aí eu me aprofundei mesmo de todo o processo que você fez ali do low move, da low pressure. Cara, vocês estão de parabéns, porque tem que ser observado, tem que ser falado, né? Pelo trampo que não apareceu, cara, né? Porque molecada quer ver o vídeo ali pronto, quer ver os cortes, principalmente hoje. Mas tudo que veio paralelo aí, que nem você falou, eu vi ali, você tá falando de criação do logo, criação da cor, eu vi ali um fanzine, que eu tinha até anotado pra gente trocar ideia, que acredito que você deve ter feito tudo no recorte. Tudo na mão, cara, depois na mão e no digital, né? Então a brincadeira dessa mixa de mídia aí, né? Não, mas vocês estão de parabéns. Rafa, satisfação. Parabéns por esse trampo, imensa. Porque realmente eu sei como é que é, né? Ficar todo esse tempo trampando. E essa que é a ideia também, assim, sabe, Duda? De tipo assim, até olha que louco, pela Casa 13, que é o coletivo, né, que pô, foi fundado lá em 2008, e a gente sempre veio nessa vertente, porque até só voltar num tempo, mas falar uma parada.
como eu tinha muitas tatu já né, ali, chegou nos 18 anos, já tinha várias tatu, e na época da faculdade, eu tava saindo da aula, e aí eu fui tentar pegar um trampo. O primeiro trampo que eu peguei foi um estágio naquela empresa Bematec, que era uma empresa de automação comercial. Eu fiquei trabalhando lá uns 3, 4 anos, aí veio a crise de Wall Street em 2008. E aí ela era uma empresa gigantesca. E aí como ela, né, pediu assim pra todo mundo sair menos o chão de fábrica. E aí nessa eu saí. E nessa, porra, tinha comprado meu primeiro carrinho, já tinha conseguido fazer algumas coisas, então eu tava vivenciando uma vida que o sistema pedia, né, pós-faculdade, tentando a sorte. Levou a rasteira. Até a hora da rasteira, e daí eu cheguei e comecei a mandar currículo pra todo mundo. E aí quando eu chegava, os caras olhavam até o trabalho, beleza, aí eu olhava as tatu, tudo, né, o lacradão, daí o cara já, depois a gente conversa, meu amigo. E aí, tchum, né. E aí nessa que aí eu virei assim pra minha mãe um dia, né, e meu avô, ele tinha falecido, e a casa onde eu cresci ali, que é a Casa 13. Conheci essa casa. Ela ficou ali pra locação, só que daí ninguém alugava e a imobiliária não cuidava, então tava crescendo mato e tal. Aí eu, né, fiz uma proposta, falei pra minha mãe, olha, mãe, se a gente puder ocupar ela por um tempo e aí depois conseguir ir pagando, né, a família, fazendo a parada acontecer, dá tudo certo, mas só como um teste, pelo menos enquanto eu tô mandando o currículo, porque eu já tava ali 3 meses pro seguro-desemprego e tava mandando currículo e não pegava nada, né, por causa da tatu e tudo mais da época. E aí surgiu essa oportunidade, né? Eu liguei para uns camaradas meus e daí, porra, a galera tava tudo desempregada, os caras tatuados, cada um era de um jeito, mas era uma galera que era margem ali mesmo, né? Era a galera, tipo, que não conseguia pegar as paradas ali, porque por causa do estilo e tudo mais. Que tinha um puta talento. E aí a gente se juntou e começou, não, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar aqui, vamos fazer um coletivo criativo, na época um co-work, nem tinha esse nome de co-work, nem tinha esse termo, né? Mas vamos fazer um bem bolado, onde a gente possa, todo mundo, administrar, aprender, né? Porque ninguém ali era administração, então a gente ia ter que aprender na marra, mas produção, né? Então cada um ia fazer uma parte, e aí tinha a galera do vídeo, a galera da web, a galera do design, e assim a gente começou esse coletivo onde todo mundo produzia e co-criava junto, e prospectava, e também trabalhava independente, porque muitas vezes se não fechava, não dava para fechar o pacote completo, né? Porque o cliente queria uma parte do processo, então eram ativados os núcleos. Então, dessa maneira, a gente começou a fazer muita festa, muito trabalho, muito evento, muita coisa, só que ali tinha eu do skate, tinha um do surf, tinha um do rock, tinha um de cada tribo, né, de cada ideia. Então, era uma efervescência cultural. E ali a gente foi crescendo nesse coletivo, com outros coletivos na cidade e a coisa acontecendo, né? Até se virar uma produtora que pudesse trabalhar para o mercado. Mas aí, quando vem a Low Pressure, o que acontece? Trabalhando a vida inteira com economia criativa, dando aula de economia criativa, falando sobre esses termos e sobre essas ideias, a gente potencializar a criatividade de cada um, né? Da gente poder co-criar, aprender e expandir e dar o seu melhor, não ser tipo uma agência de propaganda que tem os caras lá, né, só estagiários, né? E tal. Ali todo mundo tem a sua voz ativa, tem liberdade, mas ao mesmo tempo tem que fazer o seu melhor, porque depende da gente para poder virar e fazer o próximo. Pode administrar isso aí, bicho. Né? E essa era a loucura toda. Só que aí quando rolou essa brisa da Low Pressure, qual que foi realmente a pira? Foi assim, tipo, tem um moleque que faz cada coisa boa. Vamos aprender a se organizar por dentro como um coletivo criativo de produtores e skatistas. Ou seja, para que depender, né, de uma trilha, ou depender de um designer, ou depender de uma coisa, se nós somos esses caras? Se nós podemos fazer isso. Então foi meio que essa ruptura de, tipo, viver um pouco da Casa 13, só que agora com a galera da mesma língua. Mas isso é independente, né? Essa parte do low pressure, low move, é um projeto independente. Sim, é um projeto independente que se transformou depois, né? Que virou, a gente até costuma falar, e que a gente vê muitas marcas aí, né? De skate que viram famílias, ou se tem como família, a gente é uma família que virou marca. Sim, então a gente diz que o caminho é o inverso mesmo, né? E não marca no sentido marca no sentido assim, profissional, de ter um CNPJ, de poder fazer uma parada. Isso já existe. Já existe. Legal. Hoje em dia ela se gerencia, ela tem ali as suas formas, né, de agir, né, para com o mercado, para vender, né, roupas, para a gente poder fazer, para a gente criar coisas juntos e poder ter um retorno com essas coisas, fazer eventos, premieres. Então a ideia foi o quê? Foi reunir essa gurizada toda, a gente junto, trocar essas ideias e pensar, vamos criar um organismo que tem ali cada célula que pode fazer a parada acontecer e a gente não precisar depender de ninguém e ser criativo pra caralho, né, cara? Mas você tá falando isso aí tem pessoas que estão na parte da criação, que é da low pressure, isso. Ou você já tá falando da Casa 13? Não, eu tava
tava falando da casa 13 pra chegar na Low. Achei assim, mas a galera da Low Family ali, da Low Pressure também se envolveu na parte Também, de cara, produção? isso que é louco, porque, por exemplo, tem o Caio, tem o Rafão, então, assim, a gente transita também entre os coletivos. Ok. Porque, assim, trabalha tem junto, uma galera, né, cara? Tem uma Quantos são galera ali da Low? Uns 20, cara, agora não lembro de cabeça, mas são 5 produção, né? Ok, são 5 que fazem produção ali. 5 que daí é foto, vídeo, produção sonora, criação, design em geral, né? E a parte administrativa. Quem são esses caras aí? Cara, ó, os 5 sou eu, né? O Rafão, o Dan, o Peralta e o Helvi. Legal. Essa é a galera que faz a parte de produção criativa mesmo e desenvolve, né? Execução criativa. Virou um negócio. Só que assim, todos cocriam a parte conceitual, todos viajam. Por exemplo, o Jamal, ele desenha pra caralho e tal, ele tá fazendo umas O Jamal é o Miguel, né? E aí, ele faz todo esse rolezão e ele traz pra dentro também ideias. O Sidão também, o Cid, ele traz muita ideia. O Ferris, todo mundo, na verdade, mas assim, a gente filtra um pouco pra ver qual coleção que vai sair, o que a gente vai realmente desenhar, o que efetivamente vai, né? Mas assim, todo mundo brisa, joga, vomita ideia, né? E aí a gente filtra essas ideias para ver o que dá para fazer também no ponto de vista operacional e vai executando aos poucos, né? De uma crio ali de molecada, né? Vamos dizer assim. Isso. Surgiu um empreendimento criativo, né? Foda, cara. Tipo assim, até resgatando uma ideia que eu ia passar para você ali, muito bacana, assim, foi que quando eu também era moleque, ele tinha meus 15, 16 anos, a gente teve uma experiência de empreendedorismo criativo. E que, né, depois viria a ser mais ou menos o que a gente também está fazendo hoje, só que de uma maneira mais profissional e mais madura também, né, por causa dos aprendizados. Mas é assim, naquela época lá do YouTube do início, a gente tinha uma outra crio aqui em Curitiba que não era de skate, não era de skate, ela também tinha um skate, mas se chamava Noia Brasil. Só que assim, para todo mundo entender, não tem nada a ver de Noia, né, do que a galera fala hoje em dia, porque é um nome sinistro, mas naquela época nem existia essas paradas. Então o Noia, pra gente, era uma sigla que se chamava Nossa Organização Insana Apavora. Olha isso. E o Noia Brasil, o que ele era? Ele era uma gurizada que fazia um jackass. Então a gente filmava já naquela época, editava, fazia camiseta, fazia todo o rolê. Era tipo 20 guris também ali, gurias, que faziam esse rolezão e a gente se filmava e tal. E tanto que a gurizada foi lá pro programa do João Gordo também, uma época. Tem ainda no YouTube, dá pra procurar aí. Dá uma buscadinha, editor, dá uma buscadinha. Daí teve também outro programa lá, gringo, que chamou, que era o World of Stupid. Então, ficou ranqueado como era o segundo melhor, se não me engano, o primeiro melhor até, imitação de jackass, assim, da época, né? Porque tinha uns russos que ganhavam e a gente já ficava em primeiro ou segundo lugar, não vou lembrar, mas tem tudo na internet, é só procurar. O bacana disso era o quê? Que a gente tinha 15, 16 anos, mas já era um empreendimento criativo, então já tinha venda de camisetas, já tinha galera fazendo vídeo, a gente tinha um sistema de divulgação, tinha um sistema de criação, então tinha todos os bastidores de uma empresa, mas era uma coisa de gurizada, né? Era uma bagunça. Era uma bagunça organizada, exato. Então, só assim, né, a vista disso, da casa, da Low, né? Então esses movimentos, essa coisa de sempre estar num movimento criativo, é o que mais me dava esse gosto, né, de poder estar ali aprendendo com a rapaziada e cada um trazendo sua bagagem e criando junto alguma coisa, uma obra, uma parada, né, cara, para ser visualizado e pra gente depois poder tirar uma brisa e depois fazer outras, né. Então, assim, na Low, cara, eu vejo que a minha chegada foi, primeiro, uma abertura muito grande, né, dos guris ali, de poder, de confiar e aceitar, tá ligado? Um cara das antigas tá junto e tá podendo somar com a sua escola e, ao mesmo tempo, um aprendizado contínuo e conjunto, né? Porque a gente sempre se reúne, bola umas ideias e tal, e na parte de execução mesmo, qual que é o meu rolê ali, né? Então, assim, inicialmente foi pegar tudo que eu aprendi com a Casa 13 e poder replicar para eles. Então, assim, planilhas de contas, planilhas comerciais, parte administrativa, a parte visual, criação do branding, criar um manual de marca, né? Então, para poder ter um release. Pô, os caras se deram bem, né, cara? Os caras se deram bem. Foi uma troca, assim, sabe, muito de, tipo assim, vamos co-criar junto. Então, assim, porra, era o... Padrinho. E um case que nem te falo, pô, para cliente você faz tanta coisa, você faz lá um manual, isso, aquilo, e dá tanta cortesia, né? E os caras não valorizam nada. Agora, uma oportunidade de você fazer aquilo que você mais ama e poder falar, não, vamos preencher todos os checklists, né? Vamos fazer, tem que fazer
selo pra camiseta, vamos fazer selo pra camiseta diferencial, tem que fazer não sei o quê, vamos fazer tudo que a gente puder, porque a gente pode. A gente tem a ferramenta na mão, tem o programa, tem isso, tem aquilo, tem ideia de um, tem ideia do outro, e ao mesmo tempo é legal porque se aprende, né? Então, por exemplo, o Caio é um cara que, pô, já era envolvido com a administração, ajuda a mãe dele, tá ligado? No restaurante, já tem todo um olhar, ele pegou e assumiu essa brisa também, Aí, ó. e se jogou com mais afinco, e já tinha forma algumas os coisas empreendedores criadas, aí, ó. daí você pega o cara que desenha, o cara que faz isso, o cara que faz aquilo, né, o Ducas e tal, e aí a gente vai somando e vai também passando as skills dos programas que você usa. Então você vai vendo que você vai também desenvolvendo o potencial. O cara, pô, cara, eu gosto muito mais de fazer isso, tal, queria chegar mais próximo disso, fazer um pouco mais disso, vamos lá. Então você vê que a galera começa também a se interessar por áreas. Cara, isso é melhor que a faculdade, escola, cara. Né? Isso aí é a parte técnica que vale mais que a faculdade. É isso. Porque pensa bem, você pega os meninos ali, andando de skate, estão na rua, não sabe o que quer fazer, e começa entra nessa cena que você já tinha um puta background, né? Sim. E aí ali os moleques despertam, cara, exatamente o que você tá falando, cara. Todo mundo vai pra cima, isso né? é muito importante, porque se a gente partisse, né, desde quando a gente é pivete nessa questão mais tivesse técnica. Um maluco que chegasse junto então, cara, é isso que a gente fala muito, eu dos caras mais velhos, a gente fala, porra, quando eu tinha lá 20 anos, cara, se um cara só chegasse e desse a letra, eu podia ter otimizado o meu processo, né, cara? Ou ficado naquele caminho, porque muitos iniciaram grandes projetos, aí vem a vida adulta, ou vem as responsabilidades, o cara volta para um lado que de repente não é o que ele quer, né? Mas é louco esse seu... É porque você vê hoje, né, o Rafão, cara, o Rafão, cara, era um cara que ele era mais tímido, e aí cada vez mais, o cara é um negociador nato, sabe? Porque ele sabe como chegar, como defender o valor do trabalho dele, ele sabe trocar ideia, então eu vejo assim, sabe, a evolução do cara em 3 anos, esses 3 anos de filmagem, você vê não só o filme pronto, mas você vê toda a vivência desses moleques que eram moleques que andavam pra caralho e hoje são moleques que andam pra caralho e tem mais ferramentas ainda na mão e estão fazendo outros rolês. Tipo, o Cercal mesmo agora tá envolvidaço com umas ideias de dropship, então ele começou caralho, queria pesquisar umas coisas, fui pra China, voltei, queria entender algumas paradas também. Então você vê que desperta nos caras um sentido de eu preciso fazer as minhas coisas pra poder fazer, né? Então pra você fazer o autoral você tem que ter também. Então você vê um desenvolvimento muito foda, né, cara? E é legal participar disso porque tá todo mundo junto crescendo, né? Pra todo mundo é bom. Pra mim é bom, pros caras é bom, pra todo mundo é bom. É o ganha-ganha, né? Economia criativa, né? Que daí você consegue manter nesse processo aí de você na fase virar o adulto e tem que trabalhar e de repente isso se torna o seu negócio, ou não, que isso fique paralelo, mas que você continue na sua área paralelamente aqui, né, alguma função dessa galera no low pressure trabalhando no setor que ele desenvolve ali na low pressure, e aí vai indo, né? Isso que é louco, né? E o Rafa ganhou ali como melhor videomaker do ano. Esse ritmo, né? Esse cara é responsa, cara. Sim, de ilustrar aqui com uma foto dele. E é legal porque... Voltando ao assunto lá, né, que eu falei da durabilidade. Né? Ver também os moleques, é bem isso, cara, sabe? Então, legal, cara. O Rafão é um cara que ele tá abraçadão na faculdade agora e com projetos muito grandes de ser professor, tá ligado? Caramba, também. Tá, e ele tá assim, com esse brilho no olho, eu falo, cara, que da hora, assim, sabe? Porque pra mim, assim, até essa chegada pra aula, esse lance, assim, né, foi uma coisa muito que também me fez voltar pro skate, porque na universidade, eu dando aula, eu via que, sim, eram públicos e é muito legal você tá trocando, mas ao mesmo tempo não é o público de skate. Então, ali ter essa tutoria, ali tá junto, né? É que no skate ali você se encontra com tudo, né? Ali eu posso usar o design, a cadeira de professor, o audiovisual, a cadeira de aluno. Então, ali no skate você pode usar tudo aquilo, né? Tudo que você aprendeu na tua vida. E aí, estando com uma rapaziada, que é uma geração, cara, que só troca contigo, cara, isso é animal. Mas será que você aprendeu mais com ele ou eles aprenderam mais com você? Eu acho que é de igual para igual, a gente aprende todo dia junto. Porque é muito doido mesmo. Fala, cara, essa molecada ensina muita coisa. Cara, os caras têm assim uma pureza no pensar, no agir, né, cara? É uma maneira de saber escolher certos. É uma galera, cara, essa galera nova, ela é uma galera muito pronta. Só que você percebe que todo mundo tá, claro, muito em dúvida, porque o mundo tá pedindo muito, tá cobrando muito rápido, então eles ficam muito afoitos. Então é natural que todo mundo fica meio nessa parada, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Só que você vê que os caras, eles vêm muito pronto mesmo, assim, sabe, Duda? Né? Pode ver, tem um moleque, cara,
cara, é uma gurizada que é muito do bem, é muito proativa, quer fazer, não tem aquela loucuragem que a gente teve que vivenciar, porque era tudo um aprendizado mais difícil, não tinha os acessos, né? Uma rebeldia maior, né? maior, né? Você vê que os caras estão prontos, só que eles só precisam o quê? Dessa orientação, né? Se você falar, mano, vamos só seguir as melhores ideias, o melhor caminho, o que você puder ajudar, né? Passar o bastão. Você vê que daí os caras vão embora, porque eles têm vontade e estão na melhor época, né, cara? Na época de produzir, de fazer acontecer. Então, porra, se trabalhar hoje com 20 anos, cara, e já tá podendo fazer coisas pra marcas assim, que você fala, caralho, né, velho? Da hora. Tem que dar valor, cara. Aí que volta tudo, né, cara? É que vem a questão da durabilidade. Vocês conseguiram fazer durar um projeto nessa era do digital, né? de muito louco, Aí, falando desses trampos, assim, o que mais tem de envolvimento ali com skate, ali, de audiovisual? Cara, com skate, cara, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente faz algumas produções para Vans, né, cara? Então tem algumas coisas que a gente fez aí que é bem legal. Que, porra, graças ao Cabeça aí, que foi outro cara que acreditou muito na gente, que viu ele viu essa família produzindo e falou, vou dar uma chance pros caras também, né, e pros caras que já estão no meio, pra gente produzir coisas juntos. Então ali foi uma oportunidade de poder fazer um negócio, porra, pra uma marca que, tipo, porra, pros moleques é animal, né, cara, é só uma coisa boa. E pra mim é, tipo, porra, sabe, uma gratidão de poder fazer parte de uma parada que quando eu era moleque eu nem imaginava, mas eu falava, um dia eu queria desenhar pra tal coisa, um dia eu queria fazer um bagulho assim, nem o Morto e tal, né, pô, pra Drop fazia e tal, um dia eu quero poder colar junto. Então hoje poder também ter feito ali já algumas coisas com a Drop também, né, o Fiedler mesmo, que é um cara que trabalha conosco aí, ilustrador assim, sinistro, um grande amigo meu de longa data, que hoje tem muitos rolês aí que faz acontecer, pô, fez um shapeão ali, monstro também pro Luigi, foi pra Drop. Aquele desenho foi você que fez? Foi o Fids, esse é meu camarada, a gente fez o vídeo, fez da produção audiovisual também das fotos, a gente fez todo o intermédio ali, né. E aí tem a 100% também, por exemplo, que, pô, pra mim também, quando era moleque ali, pô, era uma referência, tá ligado? Então, tipo, né, a gente, era uma coisa que a gente via e tinha. Então, poder fazer o rebranding da 100%, tipo, pô, fazer identidade, cara, eu falei, caralho, mano, depois de 6 identidades... essa marca, essa imagem nova da 100% foi você que fez. Satisfação imensa. Foi uma brisa que eu falei, caralho, mano, depois de ver todas as 6 identidades, né, vamos fazer... o menos a mais, cara. Skate e UI é porcentagem. Porque skate por cento, é isso por cento. Então não tem que estar escrito 100%, não tem que... menos informação e mais visual. Então a ideia foi criar uma coisa bem minimalista, bem direta e bem noventão, assim, skateão, né? Então eu quis fazer um bagulho, tipo, das referências que a gente via, né? Flip e tudo mais, e Stories, né, cara, daquela época, 411 mesmo, que tem a letra dura. Então foi essa oportunidade de poder fazer um bagulho da hora e fazer um filme também, uma produção junto com a gurizada, daí entra todo mundo junto, né, o Rafão, toda a pesada ali, o Dan, o Helvi, aí a gente produziu juntos o filme que seria o lançamento dessa identidade. Para fazer esse filme, a gente saiu na rua e pichou mesmo. Então, tipo, pô, falei até pro cara lá, né? Falei, ô Cruz, a gente tá correndo riscos aí, a gente tá fazendo um bagulho verdadeiro, não vai ser uma parada mais ou menos, é skate, né, mano? Então a gente foi lá, pichou o muro, fez a parada, foi mostrando a gente pichou cada identidade da 100%, né, de cada época, desde a primeira, legal. E aí nisso no vídeo mostravam algumas imagens também das revistas de cada época, intercalando com as manobras do Cercal, que estava vestido devidamente anos 90, que ele também né, se veste assim hoje, e ele mandando umas trick nos picos de Curitiba, que representassem também as épocas de cada revista, de cada fase da revista, até chegar no hoje. E aí quando chega no hoje, que é a última pichada, a câmera, isso tudo tá passando numa televisãozinha de tubo, né, toda essa narrativa. Enquanto isso, tem uma câmera que está aqui por trás afastando no escuro, no breu, e ela vai revelando aquela televisão passando toda essa historinha. Quando chega na última identidade, aí mostra o Cercal, depois de toda a caminhada que ele fez dos anos 90 até hoje, ele vem e manda uma trick na frente da câmera principal, que era em 4K, fullzão, mostrando que aquilo tudo era um cenário e a televisão tudo estava no fundo. Então era o bastidor mostrando a passagem, então todo um conceito criado para que a gente pudesse, né, quando o Cruz contratou a gente inclusive falou, vamos fazer uma parada que seja bem conceitual, que mostre toda essa caminhada até chegar na identidade, porque a identidade não é só identidade, né? Não é só uma semiótica. E aquela história, às vezes a galera, eu vejo designers aí, pô, os caras, queimando a cabeça pra criar um logotipo, cara, não sei pra onde ir, não sei o que fazer. Cara, é tão simples quando você parte pra pensar em conceito. Então, conceito e referência, eu digo, é tudo. Pro vídeo, pra identidade, pra tudo, né? Conceito e referência. Se você tem a bagagem, se você começa a juntar um mood board, criar um brainstorming de palavras que vão sugerir tudo aquilo que você quer chegar naquela marca, naquela ideia, naquilo você consegue amarrar aquele conceito e você consegue traduzir ela. Né? É que você foi num lado que é muito foda de
de dono de uma marca ou alguém que está iniciando do dia para a noite é a palavrinha conceito. Total, né? Cara, quantas marcas você conhece que tem Tanto que assim, conceito? ó, até o slogan da Casa 13, desde 2008, é conceito é tudo, conceito é para todos. Independente do teu porte financeiro, sim. né, a gente entra como estúdio de design, nunca agência, não gosto de falar a palavra nunca agência, mas como estúdio de design e criação para fazer o teu conceito. Não interessa qual que é o teu budget, qual que é o teu tamanho, qual que é a tua marca. Qual que é o teu Mas tem rolê. gente que pula esse principal. A maioria. E aí fica quebrando a cabeça e você fala, puta, tá difícil criar. Claro que tá difícil criar, cara, você tá pulando a pesquisa. Quantas marcas você conhece que tem conceito fudido no skate? Então. Você vai contar no dedo. Né? Você sabe? A gente não precisa nem citar, né? Porque... E aí, isso assim, tipo, então sabe, a 100% quando acreditou, aí a Vans quando acreditou, e aí as possibilidades que a gente fez também, aí se você pegar todos os projetos aí, os vídeos que a gente fez pra Vans, tudo tem um conceito amarrado, tem uma narrativa visual e sonora, tem uma letra na música que é cantada e criada, conduzindo aquela historinha, então tudo é criado para ser exclusivo e amarrado com aquela ideia. Daí, Black Media, que nós não tem nem palavras para dizer o quanto, né, esses caras aí, Fel, Mug, o Damien, os caras são muito foda e são muito parceiros, e eles, acima de ser um cliente, eles não são clientes, eles são os amigos. Não, que louco, né? Você tá caminhando, doido, né, você tá caminhando com a 100% aqui e a Black Media aqui, ó, que louco. Então... Vamos dizer assim, uma concorrência, de produção visual. Só que aquela coisa também, as entregas, né? Porque não, e uma coisa é o princípio ser comercial. Se você voltar lá nos anos 90, e a outra é jamais a 100% ia dar pra galera juntas no mesma agência. Não é? E aí, por exemplo, legal, ó, por exemplo, na Black Media, cara, a gente tem a liberdade de fazer ali, teve a liberdade agora, por exemplo, né, nesse evento que a gente fez, de fazer um negócio muito doido, cara, que fosse tipo o Black Media Skate Trip, que era, na verdade, pô, vocês podem criar à vontade, vocês estão com liberdade. Então, esse projeto agora, recente, né? E esse foi legal, porque daí quem participou junto, além, né, eu, o Rafão, o Dan e a Yas, que é de São Paulo, e a Yas é uma mina monstruosa. O Rafa falou, novinha, convidar ela pra vir falar aqui, trocar uma ideia, né? Que tem referência que é tipo que nem o Rafão, ela é uma mina, cara, cheia das referências, é uma mina nova, cheia do ativismo, porque lá na cidade dela, americana, em São Paulo, ela faz uma cena toda de skate feminino, skate no geral. Imagina, cara, não tem uma cena formada, assim, a cultura de toda a galera, né, respirar aquilo. Só que ela conseguiu implementar essa cena lá dentro. Então, é muito doido. Então, aí, por exemplo, ela é uma menina que conecta com a gente e faz a parte toda de recorte e colagem. Ela tem essa skill. Então, aí eu fui lá, por exemplo, eu desenhei esse aí, né, esse trampo do Skate Trip, eu fiz o desenho, ilustrei, colori, mandei pra Yas, que fez todo o recorte e a composição visual, a diagramação das palavras e tal. O Rafão, que depois na sequência animou aquilo, o Dan, que depois na sequência foi lá e produziu a trilha. Caramba. E aí você tem o todo, né? Então, de um pôster sai um desdobramento. E aí que é aquele lance que você falou, né? De como ter duração. A duração então, se prolongar. Os caras chamam, vamos fazer um pôster? Vamos. Mas espera aí, a gente não vai entregar só um pôster. Vamos desdobrar esse pôster em coisas. Essa é uma mensagem, mais uma mensagem. E aí você vai desdobrando, né? Então, claro, que vem dos desdobramentos que daí a galera te pede, que nem o Fel Mug tinha umas ideias na agulha, e tem outras coisas que surgem porque a gente fala, cara, vamos aproveitar desse jeito também, porque isso aqui valeu muito a pena pra isso. Então a coisa vira um todo. E aí é aquela velha história. O conceito, agora eu consegui até achar a resposta para você. É o conceito que vai definir a durabilidade. Eu acredito nisso. Porque um conceito bem elaborado... O conceito que vai definir a durabilidade. Porque um conceito bem esquematizado, bem criado, né? Com certeza. Ele é eterno, ele é temporal. Você pode até daqui 2 anos ir lá e falar, vou puxar um negócio dele para soltar uma outra parada. Então uma coisa leva a outra, né? É o conceito da chiclé, né, cara? Olha tudo que a chiclé foi naquela época e é hoje graças àquilo. A lembrança que se tem e todos os caminhos que se difundiram para você, por exemplo. Então, tudo parte de um bom conceito. Tanto que se você mostra agora e traz a chiclé, todo mundo que vai falar, caraca, velho, que da hora, e o cara vai reviver os anos 90, só que na linguagem de hoje. Então, a molecada quer isso e tá carente disso. Eles estão carentes de viver o que a gente viveu. Porque foi o começo de tudo, né, cara? Começo assim na parte visual, né? Claro, que vem antes. Que aí volta na palavra da durabilidade. Quando você tem uma durabilidade, você consegue lidar com que isso dure, aí vem a questão você
colocou a palavra conceito. Porque para pra ver, né? Aquilo que tem muito conceito, cara, que tem um nome. É aquilo, cara, um personagem bem definido, com nome bem definido, com características bem definidas, num filme bem. O cara é eterno, cara. Você fala, pô, lembra do cara do De Volta pro Futuro? Foi o cara que, pra mim, pô, me deu vontade de tocar guitarra, de andar de skate, de fazer N coisas que você vê que, pô, eu ainda tô vivenciando partes daquilo até hoje, né? E a parada é muito latente, né, cara? Se você volta hoje e mostra pra molecada, todo mundo, pá, caraca, choca. Porque a parada é atemporal, né? Eu acho que essa é a palavra. Um conceito bem intrínseco ao seu contexto, né? Ele é durável e atemporal. Acho que essa podia ser a... Pena que as marcas não conseguem visualizar. Não, assim, ainda precisam, né? Não, precisa valorizar esses caras que fazem a parte de ser valorizado. Né? Você pega uma Nike lá e fala, pô, quanto que a menina lá que fez a design da Nike ganhou na época, né? Ela ganhou um sanduíche mais um troco, né? Pra fazer lá nos anos 80 o símbolo da Nike. E quem diria que, né, hoje, pô, é por isso que eu digo, né? Qual que é o grito dos designers e dos videomakers, da galera que tá na produção? É falar, queremos ver essa mina, tá ligado? Tipo, pô, entendeu? Antes de ver a Nike, eu quero saber quem que é essa mulher que é responsa, que foi ela que fez a Nike. Olha que louco. Se você parar pra ver, ela que estampou o bagulho. Então são coisas assim que a gente precisa gritar, né? Falar, ô galera, e quem tá fazendo a identidade lá daquele evento lá, não sei onde, entendeu? Oi, como é que é? Mostra essa galera também, mostra a cara, tá ligado? Porque, mano, tem uma cadeia de produção, e quando você valoriza a produção local, porra, aí que é massa, você não tá chamando o cara de lá e tal. Tudo bem, tem o cara que trampa pra caralho lá na gringa, que não sei o quê. Mas, porra, entendeu? A gente tá ali, a Yasi é americana. Tem gente aqui. Ela tá em Americana, numa cidade que um ou outro conhece, que de repente vai se destacar, porque a mina tá lá fazendo acontecer, o outro maninho que tá no Rio de Janeiro, o cara que tá aqui em Curitiba. Pô, a gente tem essa força ativa, é do mesmo movimento, faz acontecer, então por que não usar essas redes, essa divulgação aí que a gente já tem? Mas você vê como que o skate tem um poder, cara, fudido, né? Fudido. Não, mas... que a gente está falando aqui e você se aprofunda, né? Que é muito louco dessa questão ali do conceito. Cara, você pega aí da galera que cria um conceito forte, né? Do que está falando aí. Cara, você está falando de quem? De molecada que faça você mesmo, que ninguém chegou e deu um dinheiro para ele criar nada, que é o natural. Cara, o skate tem é legal de a molecada ouvir, né, cara? Sim. De entender de que não é só dar manobra, só andar, né? O skate é um universo, né, cara? Então, o skate tá me falando de nomes, cara. O skate é muito grande. De pessoas que se uniram e estão se tornando profissionais. E que a vida mudou por causa do skate, então tá mudando o skate também com essas vidas, né? Então, eu acho que é muito isso mesmo, cara. Tem muita coisa que gira. O skate é um universo, né, cara? É uma linguagem, é uma escola, na real, né, cara? Em vários âmbitos. É um bastidor, né, cara? Mas acho que a gente trocando ideia aqui, ficou bem forte essa ideia do conceito, né, cara? Que não era nenhum assunto que a gente tava... Porque, na verdade, a gente não tem um assunto assim definido. As coisas fluem na ideia de a gente trocar a ideia das vivências do audiovisual, né? Da foto, do vídeo. Mas aí vai longe, né, cara? Aí você vê, a gente chegou na questão do conceito que é tão forte que realmente vale ouro e tem muitas marcas aí que... Tanto que, assim, Dudu, uma coisa que é muito legal, que a gente tá pensando muito, assim, sabe? Tipo assim, 2014, 2016, mais ou menos, nessa época, era uma outra época ali também, e eu tive lá, né? Eu sempre tentei fazer pelo skate, né, cara? Eu sempre fiz alguma coisa de alguma maneira. Mas isso que é louco, né? Hoje eu vejo, né? Nesse momento que a gente tá vivendo, a coisa começou a se ilustrar e começou a acontecer. Mas assim, lá no passado, cara, pô, eu tentei fazer uma marquinha de skate uma época, mas faltava tal coisa. E a gente tentou fazer muita coisa. Teve até uma coisa que foi curiosa, que a gente fez uma marca, uma época lá, a turma do Gaúcho ali, né? Na época era eu, o Ferdi, o ET e o Frank. O William ET e o Frank. E o ET que faz, né, que narra direto aí os campeonatos também, e anda pra caralho. Então essa gurizada a gente se juntou e a gente fez a Fortune. E a Fortune era para ser uma marca de skate com o seguinte princípio: shapes de produção com boa qualidade, tudo em transfer, um desenho bonito para valorizar a arte. Então a gente fazia as artes do shape, fazia os shapes na época com o Simoneto, né, cara? Então era uma coisa assim, pô, artesanal, um bagulho bem feito. E na época tinha um custo de uns 35 pila mais ou menos para fazer o produto, e a gente vendia por 50. Então, tipo, a gente não lucrava quase nada em cima. Só que a ideia não era o lucro, né? A ideia era fazer um produto que fosse acessível pra molecada, porque naquela época já tinha uma molecada precisando de shape e era tudo muito caro. Aí tiveram algumas marcas também da cidade que até vieram, cara, e foi quando eu saquei que tinha esse bagulho do cartel também, até no skate. Aí você vê política em tudo e começa a
ficar um pouco triste, né? Daí os caras falaram, mano, ou você bota na loja, ou é isso ou aquilo, ficar levando nas pistas e vendendo aí pro molecada, pro cara pagar depois, não sei o que, isso não rola. Falei, por quê, mano? Eu tô fazendo um bagulho pelo skate, tá ligado? A intenção é que a molecada tenha uma parada. Então, assim, vários enfrentamentos, várias épocas, vários rolês, enfrentamento com a federação, com muita coisa que rolou, né, em toda essa caminhada, e nunca girava a chave, né? Com a Low foi a primeira vez que daí eu falei, cara, sabe uma coisa, vamos ser autêntico pra caralho mesmo, foda-se que os outros pensarem, vamos mostrar qual que é a realidade mesmo do skate, né, qual que é a crueza do bagulho, e como é que é a vivência. Então, isso é ser underground, mais uma vez, só que sabendo ser subterrâneo e tendo um visual, tendo uma coisa que possa chegar nas pessoas, que possa atravessar continentes, pra mostrar que a galera tá ali, que é tipo o trash do bagulho, que essa que é a nossa essência, a nossa brisa, né? Essa junção. Então, é só abrindo essa janela também, porque nem sempre foi, né, ou era divulgação, ou era alguém, ou era algum, ou era alguma coisa, então, porra, quantas vezes a gente tenta com skate, né, e a parada, agora hoje você vê, e essa é a minha ideia de incentivar a rapaziada, porque hoje, se os moleques se juntam, tem um que faz isso, tem um que faz isso, tem um que faz isso, um é bom na web, pode fazer um e-commerce legal, o outro faz um visual da hora, o outro de todo mundo anda e a galera faz acontecer, cara, se juntem, façam a marca de vocês, façam a Crio/brand de vocês, porque a parada é só vai pra cima, vocês vão mostrar o que vocês fazem, vocês vão fazer com amor, com paixão, né? Então por isso que eu acho que assim, o incentivo cada vez maior é esse, que foi lá em 2016, cara, a primeira vez que eu tive um despertar nisso. A gente fez uma exposição no MUMA, Museu do Portão, que se chamava UDNFS. UDNFS quer dizer Universo em Desconstrução, Nostalgia e Futuro do Skate. Então, era uma exposição dentro do museu ali, que até então nunca tinha recebido nada de skate, e a gente conseguiu passar num edital na época e tal, um mecenato, fui eu, o Oliver Arnoso, ele que passou lá, e ele era o cara que me ensinou muita coisa do audiovisual, no skate também, me trouxe muita parada, colou comigo muitos anos e me ensinou muita coisa. E aí a gente fez junto essa exposição, e essa exposição era assim, você entrava no museu, quando você entrava no museu você via o quarto de um guri, e esse quarto tinha uma cama, vários pôsteres, aí assim, conceito, né? 120 pôsteres selecionados, que eram as revistas que tinham uma curadoria de manobra, arte, composição artística e relevância para o skate. Então a gente separou 120 capas de revistas internacionais e nacionais, desde a Skate, né, que tinha... Skate? Skate, que era carioca. Skate, sim, carioca. Sim. E aí tinha... Enfim, tinha revistas daqui, de lá e de outros lugares. Então a gente fez um painelzão e esse era o quarto do guri. Aí tinham vários shapes que marcavam algumas épocas também, eram shapes... Tem foto disso? Tem foto de tudo isso. Cara, vou mandar pra vocês aqui, esse é da hora, esse case. E assim, a galera entrava nessa parada e ali dentro... Aí também rolando comida autoral, então tinha uma galera que a gente chamou, que produzia o rango o rango local aqui em Curitiba, e daí foi vender lá dentro. Tinha a galera da bebida, tinha a galera do som, então vieram os rappers, uma galera pra cantar lá no dia, então tudo era pra fomentar aquela cultura, né? Então com a grana que a gente recebeu da lei de incentivo, a gente foi lá e investiu na galera pra produzir junto, né? E pra fomentar essa galera toda que tava no meio, que é o universo do skate. Era a galera que às vezes é entusiasta do skate, faz isso, faz aquilo, mas todo mundo tava conectado de alguma maneira, né? E aí, quando você entrava na exposição, você via um vídeo rolando e tal, e aí você entrava na primeira salinha, assim, da exposição do museu, do Centro de Arte Digital do Portão, e aí lá dentro você via o quê? Você via 4 telas nos projetores, que rodavam um filme que a gente produziu também, autoral, que era para falar sobre esse universo de desconstrução do skate, como se fosse dentro da cabeça do skatista. Então você estava no quarto dele, depois você passava para dentro, estava dentro da cabeça dele. Que louco. E a cabeça dele era o quê? Eram várias imagens, era um vídeo, que daí tinha trilha sonora, tudo produzido autoral. E enquanto ele rodava normal em 2 telas, nas outras 2 ele rodava em reverse, para ser uma coisa também etérea e eterna, né, passando na mente do cara. E aí, enquanto você, né, andava ali entre esses projetores, tinham várias, a gente pegou um monte de peças de skate e colocou em várias alturas e profundidades, assim, diferentes da sala, porque aí aquilo, com a sombra do projetor, ela dava uma sensação de continuidade, parecia que a sala era imensa e intensa. E era, na verdade, como se fosse a cabeça de um skatista. Era o que passava dentro da mente do skatista. Então a gente conseguiu trazer um público bem bacana. Até no vídeo eu te mando, que o vídeo é bacana, tem no final ali, tem a prestação de contas para a Fundação Cultural, né? Então circulou muita gente que não sabia nada de skate, foi lá para entender do skate e desmistificou e desmarginalizou por ver dentro do museu. Teve a galera do skate que foi para dentro do museu e viu outras coisas também. Então foi sabe, essa coisa de acessibilidade e integração. E aí no final disso tudo...
a gente fez uma oficina como contrapartida social, que aí foi quando eu me descobri até uma coisa que me veio a querer dar aula futuramente, né? Em 2016. Entendi. Que a gente fez uma oficina de produção de audiovisual utilizando a economia criativa e poucos recursos, né? Recursos criativos. Então a gente ensinava a gurizada a filmar com celular. E tem um material, cara, que é animal, que até hoje é bem contemporâneo, com muita referência. Daí a gente passou por uma rapaziada de 12 a 40 anos, a galera foi lá e a gente fez várias oficinas dessas. Legal, Então né? aí que começou a me seduzir também esse lance das aulas, e com a Low, tendo essa brisa com a Low, o que a gente pensou hoje em dia? Hoje a gente tem muito, eu e o Rafão e o Dan, a gente tá com meio que um núcleo formando ainda, estamos elaborando umas ideias para a gente começar a passar um pouco desses aprendizados e formar novas crios. Isso que eu ia te brands, perguntar, cara, entendeu? porque eu te perguntei ali Trazer esse quem momento. ganhou com. Quem ganhou quem ali. Ou a Alô ganhou ou você ganhou? Né? Foi aquela pergunta. Porque, pô, hoje aqui em Curitiba, né? A gente tá aqui gravando o nosso podcast em Curitiba, e aqui tem quantas CRIO? Várias. Muitas, né, cara? Cara, imagina se a CRIO X e a Y encontram um cara igual a você. E imagina que da hora a gente poder fazer esse intercâmbio de crios, Sim. pra gente sentar junto e fazer, pô, vamos fazer uma Aí vai longe. né, vai longe, vamos co-criar umas coisas, vamos criar paradas pela os cara- cidade, pelos crios, Não, as CRIOs hoje é diferente da nossa época de tribo, né? que era mais fechadão É mais e cada fechado, uma tinha sua, umas né, cara? tretinhas, né, cara? Surf, E- skate, Hoje Cada um não, sarava, cara. né, Crios se cara? andam aí. Você vê os caras viajam junto, o cara do Macrio tá viajando com os caras e vice-versa. Hoje a galera se relaciona mais, né? sim, Eu me relacionei assim, né? Que nem você também, você falou, de estar inserido em várias tribos. Eu sempre fui assim, né? parava e tava sempre Eu falando, tava com cara. várias, Vídeo, né, cara? É, Então você tá vídeo. ali, você não tá Imagina. com uma galera só. Eu não podia estar só com aquela galera da minha rua, lá na Casa Verde, em São Paulo. Eu comecei ali e andava com uma galera da Zona Sul, e aí eu fiquei assim, Aham. e aí surgiam as coisas, mas naquela época era mais difícil, né? Era, mais sim, era panqueiragem, né? Né, cara? Você ia e não sabia. Você tinha que pedir licença pra saber entrar. Por isso também tinha respeito pra poder chegar numa pista, pra poder conhecer uma rapaziada, pra entender a cultura daquela rapaziada e poder registrar. Então não era só chegando e blei, tá tudo bem. Exatamente. Não, você tá louco, né? Mas Esse voltando a... maluquinho chegando aí na pista, né? tinha caras que... Tem lugar que tem que saber chegar, exatamente. chegar, Principalmente quando o lugar é muito underground. Lógico que na minha época ali do chiclete... O skate já é uma chave, óbvio, né? Mas ao mesmo tempo é bem isso. Não adianta Isso. só querer abrir e achar que tá. Não, sempre teve suave, tretas né? de alguns skatistas não poder colar naquele lugar. Sim. Sempre teve, eu não vou citar aqui, mas teve skatistas que não podia aparecer no tal lugar. E o Maker era o cara que era. Isso que era louco, né? Ele era o cara que intercambiava, porque ele tava aberto e a galera tava aberta a receber, né? Por isso Sim. que era massa, saber. Recebia mais pelo fato da necessidade, não existia Também. não existia internet, então a gente tinha mais esse acesso liberado. Mas, pô, a gente trocou tanta ideia aqui e tudo que eu fiz umas anotações aqui, você foi seguindo profundamente, e passando bastante mensagem pra molecada nova aí, Pô, da hora. que conseguiu um insight de entender, né, o que você falou. E aí acabar nessa parte de CRIO, né, cara, que realmente tem bastante, não só aqui em Curitiba, mas no Brasil e no mundo, né, surgiu bastante CRIO. E eu vou voltar a falar, cara, se eu tivesse uma CRIO, uma mulher, se eu tivesse lá 19 anos, eu ia torcer pra encontrar um cara igual. Satisfação imensa, Né, né? Ó, mas é aí que tá, essa né? bagagem, cara. Os caras que foram esses caras pra mim foi você, tá ligado? O Sapão, cara. Não, da hora, né? da hora. Uma rapaziada que representou demais, cara, e me possibilitou, ainda naquela distância da época, porque não tinha esse acesso, Sim. mas vendo o teu produto, a tua obra, poder falar, caraca, velho, eu quero fazer isso, tá ligado? Da Eu quero hora. fazer isso um dia, velho. E eu vou fazer isso virar. Então, tipo, por mais que a gente tivesse que trabalhar com outras coisas em paralelo, aquilo ali sempre teve, né? E aí que nem eu brinco, né, cara? Eu falo, porra, eu cheguei hoje nos 40, mano, e agora é que eu consigo me sentir mais realizado em certos pontos e com mais vontade de continuar, porque agora Produzir mais. é uma new life, né? Virou o tempo, né? Mudou o jogo. Então, tudo aquilo foi só bagagem. Agora eu vejo, caralho, nunca é tarde pra se recomeçar, porque a gente tá sempre começando, né? Não, cara, mas Então você fica moleque, né? Os Não. que deixa moleque pra sempre, Sim, cara. sim. Aqui, né? não quer crescer, né? Né? Mas, cara, mas vou voltar a falar, você tem na mão aqui um negócio que chama-se conceito. É isso aí, cara. E aí? Que é o que Valeu, faz acontecer, né, valeu. mano? E é o que a galera tem que valorizar, as pessoas, né? Seja. Enfim, né? Todo mundo que tá agora também observando e absorvendo do skate e querendo fazer parte do mundo, porque viu toda essa parada que virou. Beleza, mas veja quem faz.
parte, quem faz acontecer, quem tá tanto tempo fazendo, né? E valorize esses caras, porque esses caras aí só vão fazer com amor, só vão fazer você, né, marca ou enfim, empresa ou caramba 4, só vão fazer você também ganhar do jeito honesto e certo em cima daquilo, porque se você valoriza o cara, você tá mostrando uma mão de obra que é do caralho, você tá mostrando essência, porque você tá vendo galera que faz parte nesse momento, desse movimento, né, e ao mesmo tempo o cara tá fazendo uma coisa verdadeira, né, cara, então assim... Uma dica, né? Se as marcas querem crescer do jeito legal, numa época que não existe mais propaganda, né, fake, a gente quer saber de propaganda honesta, de vender a verdade, né? Então, se quer ter uma marca bem sólida, bem bacana, venda a verdade, tá ligado? Favoreça toda essa galera que produz aí, né, cara, que tá há anos e anos fotografando skate, fazendo skate por amor ao skate, que o cara podendo ter, né, ainda um retorno financeiro, um retorno de divulgação, o cara podendo ter retorno com isso, entendendo que isso é um trabalho. Cara, o que eu digo é o seguinte... O que a gente busca com a Dual Passion é profissionalizar a nossa presença no skate. Então, se tem uma mensagem que eu peço, assim, gostaria de só jogar no ar, é tipo, você como skatista, você como produtor e principalmente você como marca, profissionalize o skate, tá ligado? Porque é aí que o bagulho vai ficar legal, mas profissionalizar o skate é isso que eu tô falando. Não é o lado só B que a gente vê, né? O business, né? Mas é profissionalize da maneira correta, cara, né? Valorize uma parada que a gente sabe que, pô, sempre foi massa com a gente, né, cara? Eu acho que é isso. E até uma outra coisinha, só pra, né, se puder aqui, lógico. é que, ó, esse ano, nossa, Dudu, 2024, cara, eu também, assim, nas minhas idas e vindas, né, da academia, eu dei um pause também para poder fazer esses corres de trampo, da própria load e tudo mais, e resolvi retornar aos estudos agora para conseguir uma outra cadeira como professor em uma outra universidade, que esse é o meu objetivo agora, né, que é trabalhar com essa molecada e até dentro dessa universidade a gente começar a desenvolver agora uns projetos de tutorias de branding, né, uma skate brand create school, um bagulho muito doido, assim, mas através do skate, né, trazer essa linguagem para as pessoas criarem as suas marcas do que for. Só que aí, para fazer esse mestrado, o meu projeto foi uma parada que, tipo, foi muito louco, porque, cara, eu queria fazer mestrado em cinema e em Curitiba é difícil você achar, para ir para São Paulo hoje com o meu trampo, com tudo, não ia ser viável, e aí eu tava vendo também as universidades privadas, né, e tava muito salgado o mestradão, e aí, cara, eu fiz um projeto que eu falei, cara, imagina se esse projeto passasse, ia ser muito da hora, né, poder colocar o skate de alguma maneira, e aí fui admitido numa pública, né, cara, então, tipo, pra mim, uma gratidão, assim, ao universo, levar esse projeto, e aí eu começo o mestrado agora em março, e, ó, só queria ler o título do projeto pra vocês, leia, porque é muito doido. Leia para aquela câmera lá. Ó. O nome do projeto é Narrativas Audiovisuais Transgeracionais, Autorais e Independentes. A autonomia criativa dos coletivos de produção artística na subcultura do skate. Então, o meu movimento agora é esse, sabe? Um mestrado em cinema e vídeo, e a obra final, junto com a tese, é criar um vídeo que tem a ver com isso. E esse vídeo é o quê? Durante o Low Movie 2 agora, a minha ideia é pegar um pouquinho, uma coisa meio Epic Later, assim, fazer um pouquinho dos bastidores dos bastidores. Para poder mostrar um pouco agora da vivência da rapaziada e como é que é como é que é tudo isso na produção também. Sim, não, isso é importante, na vivência. E os moldes de kids, né, cara, que mais uma vez é o que, porra, movimento. Não, eu acho importantíssimo, cara, assim, eu não parti pro lado de acadêmico aí, não estudei e não pretendo da aula, mas a questão de mostrar os nossos bastidores, que nem na Vivência 2, que a gente fez, o mais forte mesmo é mostrar os bastidores. Sim. O videomaker trampando, o fotógrafo, toda aquela cena. Existe por trás, né? De manobrar. Não, isso aí a gente conseguiu. Eu não sei te dizer, né? Porque eu tô ali dentro. O quanto isso prolongou, né? A gente conseguiu. Eu fiz várias etapas do Na Vivência ali, o evento em si, a pré-produção, o evento em si, que é das marcas que estão ali acampada, daí a gente ficou ali mais de um ano com conteúdos que foi soltando, lógico, competindo com a internet, enfim, mas a gente conseguiu manter o conceito da história, mano. Mostrando os bastidores. E se você puder e topar, cara, nossa, vai ser uma honra, cara, poder registrar isso aí durante a minha pesquisa, porque eu vou precisar pesquisar muita coisa, e eu quero poder botar toda essa galera e todos esses nomes, todos esses projetos na academia, entendeu? Na Vivência, essa é a minha brisa, assim. Na Vivência já é exatamente o que você pode falar. Vamos levar isso aí pra eu quero escrever tudo isso, entendeu? Porque essa é a minha vontade. Que nem eu vi, cara, hoje você vê, na academia tem muitos mestrados de educação física de skate.
E da arquitetura também, que é animal, cara. Tem umas coisas do urbanismo, arquitetura e significação da cidade que é foda, mas não tem nada de audiovisual. E essa foi a minha brisa, acho que por isso que os caras também me aceitaram lá dentro. Porque não tem. Porque é diferente, é um bagulho doido, e, cara, sabe, eu quero e vou ter que pesquisar tudo isso, do skate, vídeo, arte e tal, e composição, pra falar o que significa uma videoparte, pra uma galera da academia poder falar um dia. Caralho, cara, o skate tá nos anais da parada, né, cara? Tem que levar, aí, na vivência. E essa é a minha devolução, é isso, que eu quero poder, sabe, tudo que eu puder fazer pelo skate sempre, e um dia poder, como eu te falei, né, se puder viver assim, trazendo pra molecada um pouco da visão, da vivência, poder falar, cara, hoje vocês vão conversar aqui com o Duda, hoje eu vou trazer pros alunos a parada, hoje eu quero que vocês entendam tudo isso, porque é esse processo. E, cara, quem filma skate filma qualquer coisa, né? E o inverso não é proporcional, né? Tem gente que filma coisas muito boas, casamento e tal, tudo, mas não filma skate. Sim. Quem filma skate, filma qualquer coisa. E o cara é sagaz. Spike Jonze e tudo, né, cara? Você para pra ver. Skatista é ator, é diretor, é produtor, cara. Skatista é criativo. Se todo mundo fosse um pouquinho mais skatista no mundo, assim, da sociedade, né? Skatista não tem gênero, né, cara? Skatista não tem cor. A palavra skatista é skatista. Quem é skatista, cara? É uma caveira, né? Cara. Skatista é foda, cara. Skate é foda, né? É isso. Olha, foi legal a nossa ideia, cara. A gente... É louco que eu anoto, né? Vou voltar a falar e a ideia vai fluindo e foi no automático, cara. A gente conseguiu contar um pouco do que eu queria falar com você aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado você aí pela oportunidade, cara, de poder falar com a rapaziada aí. E principalmente isso, né? Poder difundir, cara, que dentro do universo skate a gente tem muita coisa, cara, e muita produção, muita gente, muita coisa acontecendo. Então vamos ver tudo isso aí. Ligado, né? Fiquem ligados, né, cara? Façam acontecer, tá ligado? A faca e o queijo todo mundo já tem hoje, né, cara? Exatamente. Faça você mesmo. Faça você mesmo, panqueiragem. Da hora. Então é isso aí. Curtam aí. Sigam aí o canal. Deixa eu ver podcast. Deixa eu ver. Valeu. Né? Satisfação imensa. Valeu, obrigado.